Fala turma, seguinte, estamos fazendo um quadro novo, vamos já visitar a operação de alguns clientes, parceiros da Cardápio Web. A gente gravou até uns podcasts esses dias, então espero que vocês deem uma olhada. E o primeiro que a gente vai visitar hoje foi um dos convidados que a gente teve lá no podcast, que é o João Dador. Vamos deixar aqui o link do Instagram dele para vocês conhecerem. E já a gente vai estar lá dentro da operação dele. Então bora com a gente que hoje o dia vai ser cheio. Acabamos de chegar aqui no escritório do João Dador, que é o parceiro que a gente vai visitar agora na parte da manhã. Então a gente já vai subir lá para vocês conhecerem a operação. Então vem com a gente, vai ser um bate-papo bem legal, vamos mostrar a operação. Tanto para vocês que têm uma agência de marketing conhecer uma pessoa que já está um bom tempo no mercado, já está trabalhando. Eu vou tirar todas as dúvidas que eu tenho e que também talvez seja a dúvida de vocês. Então vamos embora lá conhecer o escritório dele. E aí, tempão velho não, pô? Vambora, vamos gravar, vamos conhecer essa operação. E aí, gente, vamos lá, entra aí. Fala, Felipão. E aí, como é que tá? De boa? Tranquilo, cara? Já deu uma Prazer ter melhoradinha. vocês aí. Tá 90%? Estamos 90% aí, não consegui participar do podcast. E aí, Não, mas tá aqui, pô, que honra ter você aqui. Galera, nem sabia que o pessoal ia vir filmar também. Mas beleza, a gente bem-vindo aí, pega a galera, galera aí de também. surpresa. Cara, o vídeo aqui é pra gente conhecer a operação, como é que tá rodando, como é que tá funcionando aqui as coisas. Bacana. A gente tá aqui nesse prédio já fazem mais ou menos uns 3 anos, né? Onde, na verdade, quando a gente começou nesse prédio aqui, era metade dessa sala. Então, a gente tinha metade dessa sala aqui. A sala não era nem dividida de forma, tipo, reta. Ela era ainda na diagonal. Então, aqui era um espaço ainda bem menor do que a gente tinha antes, né? Então, quem acabou ainda pegando essa leva, cara, foi o Vini e o Wagner, onde a gente, cara, não tinha nem espaço pra pôr micro-ondas, porque era esse banheiro, esse aqui, esse espaço aqui, e o pessoal trabalhando aqui, entendeu? Ainda temos 2 dinossauros aqui que estão desde essa época. O Vini e o Wagner aqui. Boa. E, cara, quando a gente começou, foi até engraçado, né? A gente tava passando aqui com a minha esposa, eu e a Gabi, e um prédio na frente tava construindo, eu falei assim pra ela, pô, a gente vai ter um escritório ainda nesse prédio. Aí ela falou, amém, profetiza aí. Cara, batata. Liguei pro Ítalo. O Ítalo, que a gente vai conhecer ele agora, vamos lá. Sócio? Boa. O Ítalo ele ativa o modo caverna. E aí? Boa. Ítalo, Felipão Tá. aí do Cardápio Web. E foi engraçado que quando eu passei pela frente e falei assim, mano, a gente vai ter um escritório aqui, eu liguei pra isso aqui e falei, fala, mano, cara, tô trabalhando de casa faz um tempo, não tô conseguindo focar, não tô conseguindo focar no negócio e tal. Eu subi uma campanha e ficava deitado no sofá, cara, porque quando você não tem uma rotina assim de empreendedor mesmo, tipo campo de batalha, você fica acomodado, cara. Falei pra ele, cara, preciso ir pro escritório. Eu liguei pra ele e falei assim, mano, tem um escritório ali na frente, vou lá visitar ele. Mano, vai pra cima. E isso, o Ítalo, ele é de Campina Grande, cara. Eu conheci ele no digital já fazem, sei lá, uns 7, 8 anos, cara. O Ítalo foi um aluno meu de um curso que eu acabei criando. Ele era um cara que manjava muito de página de vendas, design. Foi passando o tempo, fui precisando dele de alguns projetos, cara. Desde lá, então, a gente uniu forças aí e estamos até hoje, cara. E é um lance importante para quem tá vendo esse vídeo, Felipão. Uma dica que eu dou, cara. Tenha sociedade aí com pessoas íntegras e pessoas que completem você. Completar no sentido, vai ficar feliz aí. Ele ali por dentro, ele já tava... Lá ele. No sentido, vou explicar o sentido, tá? Eu sou muito bom no comercial, só que no operacional, sistema, de forma operacional ele é o cara. Eu já ia inegável. perguntar pra vocês realmente como é que era essa divisão. Normalmente o que a gente vê é realmente as pessoas que um fica ali no pós-venda e o outro focado em marketing e vendas. Isso. Então realmente a divisão de vocês também funciona dessa maneira, né? Quando a gente começou a Du, cara, foi no meio de uma necessidade. A gente estava envolvido em alguns projetos de infoproduto, pessoas grandes aí do meio de food. Aí, do nada, a gente acabou saindo, né? Sim. Então, a pessoa parou o projeto e a gente não tinha mais a fonte de renda que a gente tinha com o infoproduto. Então, ele manjava de design e eu já tinha envolvimento no tráfego pago com o infoproduto, só que eu não prestava serviço.
Então eu não sabia, tipo, como que eu entrava na conta do cliente, pegava a BM e que campanha eu tinha que subir. Então foi uma prova de fogo. Por que uma prova de fogo, Felipão? Eu falei assim pra ele, mano, e agora? O que a gente vai fazer? Eu estudei 2 dias tráfego pago pra delivery, mano. 2 dias assim, incansavelmente. A Gabi tá de prova. Eu falei assim pra ele, cara, me dá 2 dias que eu vou estudar. Estudei, falei, pronto, vamos pegar nosso primeiro cliente, cara. Foi engraçado que esse primeiro cliente, quando a gente foi pegar os acessos, ligar pra ele é do Rio de Janeiro. Ele só falou assim, me marca até hoje isso. Ô João, cara, eu vou precisar dar uma saída aqui que começou o tiroteio aqui do lado. Então olha só o nível do cliente que a gente acabou pegando, né, cara? Então, a gente começou com 2, 10, chegamos a 15. Pro escritório a gente já tava com 30 clientes quando a gente veio pra cá. Aí... Sempre foi esse aqui ou vocês? Esse que foi o primeiro, então até hoje. Isso, era naquela divisão ali. Aí era dividido, né? E aí a gente viu a necessidade de alugar outra sala também para comportar o pessoal, o tanto de gente que a gente tem aqui. Então, tem ainda pessoas que ficam de home, que é o designer que não vem uma vez por semana aqui no escritório, e é isso, cara. Aqui a gente vende e entrega resultado. Então, o diferencial, né? O diferencial é a estrutura, é o time. Então, todo mundo aqui é capacitado, cara. Todo mundo aqui tem uma skill, tem uma habilidade, onde a gente extrai o melhor deles e une com o cliente, que precisa também ter um resultado aí no delivery para a gente poder entregar o melhor resultado. E hoje vocês têm quantos colaboradores aí? Cara, aqui tem 12, 13. Tem a Gabi ainda que tira foto pra gente de vez em quando, né? Sim. Quando a gente tem essa demanda. A gente é uma agência full, só que a gente decidiu seguir um caminho que poucas pessoas optam. Então a gente começa com a gestão do marketplace. Da gestão de marketplace a gente vai partindo para outros canais de aquisição. Então, Google Meu Negócio, tráfego pago, melhoria de cardápio. A gente está estudando se vai colocar precificação também, porque a gente está vendo que tem uma necessidade muito grande de precificação no detalhe, tá? O serviço que a gente faz aqui de alavancagem é acompanhar se o cara está tendo um lucro ou um prejuízo nesse cenário, mas a precificação no detalhe a gente vê que as pessoas são muito carentes, cara, de saber o que é CMV, saber de fato o melhor resultado que precisa ser entregue aí de forma financeira. Tem gente que não sabe o custo que está tendo na plataforma, entendeu? Já é uma barreira muito grande que a gente vê no mercado, é que normalmente o dono do restaurante, o dono do delivery ali, ele não tem esse conhecimento todo Não tem, cara. Ele, sei lá, só vai na cara e na coragem, começa ali, abre, não entende de CMV, precificação, não entende. Sabe fazer a gestão financeira. Troquei até ideia com o André Lopes, o brabo do delivery, ele falou que puxou lá que normalmente 70% dos lojistas eles quebram por falta de gestão financeira. Eles não sabem precificar, às vezes mistura CNPJ com CPF e aí... E fica o cuidado, Felipe, porque eu compreendo que as pessoas precisam ter clientes para validar um método, enfim, isso é inegável, assim como no começo a gente teve também que ter algum cliente para validar, mas quando a gente fala de precificação, tem que tomar um cuidado, porque você está mexendo com o negócio da pessoa, sim, entendeu? Você está mexendo com o sonho, mexendo com o ganha-pão, então qualquer ação que você faz aí de forma impulsiva, sem pensar ou para validar algo, você pode prejudicar uma pessoa, uma vida que provavelmente seja a principal fonte de renda e acaba prejudicando isso aí, sim, enfim. Até a única. Pois é, até a única também. E a gente leva muito a sério o nosso negócio aqui, tanto que a maioria das pessoas que trabalham aqui tem um pé no food. Vou dar um exemplo, o Wagner mesmo. O Wagner aqui foi o cara que eu comentei da confeitaria, que tem a melhor confeitaria de São Paulo aqui na Zona Leste, que é a Sempre Quis, ó. Mano, o cara é cabeça pensante, o cara manja muito de precificação. Se você fizer... Se você fizer qualquer pergunta aqui de precificação para ele, e fora isso, né? O Wagner, quando a gente contratou ele era gestor, né? Igual o gestor de marketplace, e foi passando o tempo, o cara virou o nosso closer. Então hoje ele é o cara responsável em entregar o faturamento da empresa com as reuniões que ele faz, em conjunto com a Simone. Então aqui os dois são tipo Bebeto e Romário. Bebeto e Romário. Por que Bebeto e Romário? Essa aqui pré-qualifica, SDR, e esse aqui faz o fechamento. Então, ele fala assim pra ela, assim, mano, manda reunião, não quero saber de... Só marca pra mim. Ele fala, preciso de 5 reuniões por dia pra fechar. Boa. E o resto do time aqui? É isso que eu já ia perguntar, como é que tá funcionando a divisão aqui do time. Então, já deu pra perceber que essa parte aqui,
comercial, então eu me envolvo também na parte comercial quando... Hoje tu faz reunião de venda também? Faço, cara. Eu não... Cara, uma coisa que eu aprendi é que o dono, ele não pode sair principalmente dessa área de vendas. O pessoal fala assim, é diferente do food, né? Do food a gente fala pro dono, você tem que sair da operação. Aqui não. Aqui eu gosto de ficar principalmente na área comercial, porque é o que eu faço, cara, desde os primórdios aí que eu me conheço e na minha área profissional, e foi totalmente sempre voltado para vendas, né? Mas tu pretende escalar mais o time? Cara, com esse time aqui, eu já tô tendo um bom resultado. Qual que é a questão? Se eu aumento mais o time comercial, o meu operacional, vou ter que contratar mais operacional. E hoje aqui, esse operacional, ele consegue atender o número de contas que a gente tem. Então você já tem o capacity do time... Com certeza. Já por completo. Então já estão no full? Tem uma menina... Não, ainda não. Tem uma menina que vai começar semana que vem. E aí, assim, a gente aumenta um pouco o operacional e vai adequando o comercial. Como que funciona aqui? A gente acaba tendo mais previsibilidade aqui no comercial porque a gente investe bastante grana em anúncio. Então, a gente já faz o forecast, a gente já sabe, poxa, se eu investir 15 mil, com esse custo, com esse fluxo, eu já tenho previsibilidade. Aqui no operacional, não. Então, aqui depende, o operacional depende mais do comercial em questão de rotatividade, de clientes, enfim. Eu vou até pedir para tu explicar. A gente vai deixar aqui também na edição. Bora lá. Porque tem muita gente que não sabe o que é um forecast, não sabe fazer esse cálculo. Tu consegue passar pra galera? Tá, vamos lá. O que é o forecast? O forecast é quando você consegue saber o quanto que você vai investir e o quanto que você vai ter de retorno baseado no número de clientes que você tem, baseado no ticket médio que você cobra e o custo por lead que você tem. Então aqui a gente sabe mais ou menos que gira em torno de 40% para uma reunião agendada. A gente tem todas essas métricas aqui em relação ao que o closer vai precisar ter de reunião para poder fazer o fechamento dele. Então eu passo depois para vocês aí uma planilha que a gente acaba usando aí, vai facilitar bastante a vida de vocês. Então é isso, é muito bom a gente usar o forecast para ter essa previsibilidade, né? Então, só para voltar aqui, essa parte aqui é comercial, então a partir daqui já... Essa parte do meio ainda está livre, então a gente tem a capacidade ainda de ter mais 16 pessoas aqui no meio. Então é a capacidade máxima do escritório. A gente tem a Ana. Como que a gente separa aqui o squad da operação? A gente sempre tem um gestor, então o gestor, quando ele tem um número de contas que ele consegue atender sozinho, ele não tem nenhum sucesso do cliente e nenhuma pessoa fazendo ajuste para ele, então ele segue sozinho. Quando ele passa de um nível, a gente coloca uma sucesso do cliente, que é a Paola. Paola que responde o grupo, envia relatório. Aí quando atinge um número onde o gestor não consegue alterar, a gente coloca a Ana para fazer os ajustes. Então a Ana que é responsável em toda a demanda do gestor em fazer alteração, fazer o que o gestor alinhou com o cliente a nível de estratégia. E aqui são os gestores. Então a gente tem a Rebeca, a gente tem a Alice e a gente tem o Vini, que são os gestores aqui da agência. A gente só separa o gestor de tráfego para o gestor de marketplace. Então, marketplace, Rebeca e o Vini. Então, os dois são gestores de marketplace. E a Alice, ela vai falar que eu nunca lembro o nome dela, mas eu lembrei o nome dela agora, hein? Eu sempre eu falo assim, ô menino. E a Alice é gestora de tráfego. Então, a gente divide dessa maneira que a gente entende que a gente consegue entregar o melhor resultado. Aqui, entregou o resultado para a loja de bolo, onde essas lojas de bolo, que é uma franquia que acabou entrando com a gente aqui também, entrou com uma loja, depois o dono procurou a gente e falou assim, o que vocês fizeram aí nas minhas lojas? Quero saber. Foi lá e contratou, e provavelmente a gente vai ser o prestador homologado dessa franquia aí, bem famosa. Boa. E já vou fazer a ponte pro cardápio web, hein? Se prepara aí, Fábio. Tem que estar, né? Aí a gente tem a copa, o pessoal toma um café aí, ó. Se tiver servido depois pode tomar também, fica à vontade. Aí tem a Paola. A Paola é responsável em responder e resolver aí 80% dos pepinos quando o cliente está atritado ou, enfim, está feliz. Então ela responde prontamente, envia relatórios para o cliente também. Em alguns casos também ela faz o ajuste para não demandar para a Ana. Então, exemplo, algum ajuste que ela sabe que ela consegue fazer e que é rápido, ela mesmo faz prontamente, entendeu? E ela consegue atender os clientes. Resolve os buchos aí. Resolve. Aí quem resolve mais ainda é o Vini. O Vini aqui é o cara que resolve a bucha da bucha. O Vini é o primeiro gestor de marketplace que a gente contratou.
E foi até engraçado, porque a gente até conta essa história, né, Vini? Olha aí, pô, vamos aparecer. O Vini é tímido, tá? Mas ele não é tímido aqui na dor, ele é tímido por trás das câmeras. Na frente das câmeras, desculpa. Vamos lá, ó. Ele é o cara mais zoeira daqui. Se tem um cara que é zoeira, é o Vini, gente. Fala aí. É nada. Não. Foi engraçado, né? Quando a gente contratou esse parceiro aqui. De poucas palavras, né? Não é não, ele não é não. Pessoal, gente, ele é de poucas palavras? Não é. Ele só tá tímido. E foi engraçado, né? Quando a gente firmou uma parceria, né? A gente contratou ele para fazer a gestão de marketplace. Então o papel fazer onboarding, fazer uma videochamada. Só que no começo a gente não fazia chamada de vídeo. A gente mandava uma análise gravada pro cliente e o cliente pontuava, ó, pode alterar, ajustar, né? Só que aí, isso há 3 anos atrás. Então o Vini, o que o Vini fez? O Vini fazia análise e mandava o vídeo pra pessoa, só que mandava o vídeo no WhatsApp. Só que o vídeo, cara, tinha 40 minutos. O vídeo parecia Vai mandar um podcast, velho. Um podcast. O vídeo parecia uma minissérie, de tão longo que era, pô. Aí era engraçado que a gente não tinha reclamação dos clientes falando: mano, 40 minutos. Meu, o pessoal assistia Os 40 minutos. os 40 minutos. Era engajado. Era. Não, os E ele era negócios tímido, porque ele trabalhou num órgão. Era público, Vini? No setor público, né? Aí a gente era muito papel, não lidava muito com clientes Pessoas, assim. assim. Nossa, era difícil. Aí ele fazia e mandava esses áudios. Aí o Ítalo falou assim: ô Vini, não dá não, cara, 40 minutos Isso é aí. muita coisa. Aí ele reduziu de 40 para 15. Puta, foi uma evolução. Boa, E uma foi um coisa, corte, viu? não, eu vou te falar uma coisa, eu não sei como o WhatsApp carregava um vídeo de 40 minutos, cara. Eu não sei como não travava a meta lá com esses vídeos do Vini. Era puxado demais. Aí- Não, pode falar. Aí, o que aconteceu? Ele reduziu para 15 e agora, não falando que seja a diminuição do tempo seja ruim, tá, gente? Ele é mais objetivo e assertivo nas análises. A análise dele hoje é ao vivo com o cliente. Então, leva aí mais ou menos de 25 a 30, porque agora é ao vivo, a gente já... Meetzinho mesmo. No Meet. Como é que funciona essa parte do processo? Vamos A lá. marca, depois que ele sai lá da parte Passagem de bastão. vendas, já faz a passagem de bastão aqui pro pós-venda, aí já vem para ele. A gente faz toda a coleta de acessos do cliente e já marca uma reunião, que é a reunião de onboard. Então o cliente já passou previamente o acesso, depois que ele passar o acesso, vem pro Vini. Então o Vini faz toda a análise, o Vini ou a Rebeca, né? Eles fazem a análise previamente com o cliente, dando ok, a gente já marca a reunião. Fez a reunião com o cliente, a gente já alinha todos os pontos que precisam ser ajustados, aí daqui vai para Ana, que é a Ana que realiza os ajustes aqui na operação. Então, a gente trabalha muito com linha de produção. Então, fez análise, passa para uma outra pessoa ajustar. Entendi. O iFood tem um algoritmo dele de 7 dias mais ou menos. Então, a gente deixa até alinhado com o cliente. Não é porque a gente está fazendo a call agora que a gente vai ajustar e você vai vender Hoje à noite já de vai... 20 para 70 mil, né? Então a gente deixa muito alinhado isso. Boa. E a conduta deles mesmo, né? Então, sempre que eles fazem uma reunião com o cliente, eles alinham a expectativa, perguntam qual que é o nível de conhecimento do cliente. Cara, faz uma ripa da loja praticamente para saber de fato o que o cliente está errando, o que precisa ser melhorado também. E doutrina, né? Porque o que acontece? A gente tem o nosso papel. Eu costumo falar que o nosso papel é um papel de meio, não é um papel de fim. Então, tem o cliente, a gente e o cliente do cliente para gostar do produto e virar um cliente recorrente. Então, o nosso serviço é um serviço de e-mail, onde a gente já alinha com o cliente em relação a operação, cancelamento, chamada em aberto para a gente conseguir entregar o melhor resultado. A gente teve muito problema no começo em não definir um ICP. Então, o pessoal entrava, a gente via, tava com cancelamento 20%, a gente deixava. Aí o que acontecia? O cliente reclamava e a gente continuava o serviço. Só que a gente parou para pensar e falou assim, mano, deixa eu ver um negócio aqui. A culpa não é nossa pela loja não estar dando resultado. Teve loja que contratou a gente que tinha esse problema de operação. Como que eu vou resolver isso? A pessoa reclamava do produto. O feijão veio ralo, tinha muita reclamação. Aí, eu acho que a solução que eu vi nesse caso é a gente ir lá e cozinhar para a pessoa. Porque... muitos cancelamentos a gente procura entender um pouco o que o cliente passa. Porque assim,
às vezes ele tá dentro da operação e não enxerga onde ele tá errando. E a gente pergunta, questiona, tendo muito cancelamento, tendo muito chamado aberto, por quê? Daí a gente tenta entrar na operação do cara e mostrar algum ponto que ele pode estar melhorando. Às vezes é um produto que está longe do cozinheiro. Reduz, tem coisas que é simples e eles acabam não enxergando, entendeu? Sim. Porque está dentro da operação. A gente tem essa visão pra gente conseguir auxiliar eles também. Eu até tirar uma dúvida com vocês. O cliente chegou, não sei se vocês podem abrir, se é uma metodologia de vocês, mas como é que vocês fazem essa análise do marketplace da pessoa para, pô, isso aqui é um erro que você está cometendo, que a gente sabe que se mudar isso aqui já dá um resultado melhor, já tem um playbook sobre isso que vocês têm? Foi o que você falou em relação à metodologia. Isso. Por ter atendido bastante gente, a gente já sabe o que dá certo e o que dá errado. Mas de forma simples, o próprio iFood me dá esses dados. Me dá o dado de cancelamento e a gente consegue detalhar para ver qual que foi o maior gargalo que a pessoa teve. Poxa, às vezes foi motoboy, às vezes tá com entrega parceira. E o cliente, eu acho que o maior termômetro que a gente acaba tendo para saber se a operação tá boa ou ruim é o cliente. Porque o cliente ele vai reclamar se o pedido estiver atrasado, se a comida estiver ruim também, ele vai reclamar. E o iFood me dá esses dados. Então a gente consegue compilar no iFood esses dados e passar para o cliente. Ó, a gente viu aqui que a média de cancelamentos dos últimos 90 dias se deu por isso, isso e isso. Você vai precisar melhorar esse processo aí. Porque nada adianta, se você não melhorar, vai impactar na nossa estratégia. Então, o nosso maior termômetro acaba sendo o próprio iFood. Sim, porque não adianta, mas você tá, fala muito para os clientes, você está com uma estratégia boa, mas a operação está ruim. Também não adianta você estar com uma operação ruim e ter uma estratégia boa e a operação ruim, ou a operação boa e a estratégia ruim. Então não faz sentido. Então, é o que eu falo, a gente é um time. Os dois têm que estar em alto nível. Para você ter resultado, a operação tem que estar boa, porque a operação é a operação da loja. Se for ruim, não vai fluir. Então a gente bate muito, a gente nessa tecla e a gente tenta auxiliar ele da melhor forma possível para conseguir o resultado, porque a estratégia, ela já é uma estratégia validada. Entendeu? Então, às vezes o que fica pendente um pouco é a operação do cara, mas a gente tenta trazer eles para o nosso lado, enxergar o modo, porque eles não enxergam muito como visão de cliente. Sim. Acho que o dono de loja tem esse problema, ele enxerga muito como dono de loja. Então a gente tem que ver, tanto quando eu falo com eles, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui, ó. Mas agora é visão de clientes, tem que ter, porque eu tenho que trazer eles pelo lado, cara. Aí eu falo assim, vocês comprariam dessa forma? Vocês fariam? Ah, não. Então, se você não faz, o cliente também não faz. Daí eles começam a entender o jogo. Não, fora isso, muita pessoalidade, né? Às vezes a pessoa cria um produto por gosto pessoal. Então, a gente mesmo fala assim, poxa, será que esse produto aí ele vai vender? Às vezes a gente tá nem vendendo, mas Não o cara quer vende, deixar o cara lá quer porque criar, ele gosta do produto. Se ou apega, né? criou alguma história, algum laço nesse sentido. Eu até entendo quando é algo pessoal que a pessoa cria no sentido de, poxa, foi um produto que virou a minha chave e eu quero manter. Beleza. Como a gente tem casos aqui. Casos de o rei do cuscuz, o Paulo. O Paulo, ele criou um cuscuz chamado Freezer. Aí a gente... eu falando pra Paulo assim, cara, cuscuz freezer? Por que cuscuz freezer? Aí a gente foi lá e descobriu que ele colocou esse nome porque o negócio dele começou através de uma compra de um freezer que acabou não dando certo. Ele comprou o freezer de uma pessoa que deu golpe nele, não deu o freezer e se originou dessa maneira, cara. Marcou, né? Então, eu não posso chegar pro cara e falar assim, ó, tira aí. Mas a gente explica que o deixar não vai fazer ele vender mais, entendeu? Então... E quando a gente tá fazendo uma estratégia ali de cardápio, então a gente tem que melhorar a jornada de compra. Então é bom a gente conscientizar o cliente sobre isso. Sim, total. Né? Isso dentro do marketplace ou dentro do cardápio próprio, acho que a estrutura em si não muda tanto se tá dentro do marketplace ou do cardápio próprio. Mas realmente isso acontece, quando a pessoa está muito apegada a um produto em si, às vezes o CMV dele, prejudica muito a operação, e aí o cara, só porque ele gosta do produto em si, ele quer manter lá. E existe também todo o gargalo de operação, às vezes é um produto que demora muito para ele produzir, e ele promete um tempo de entrega que ele não vai conseguir cumprir. Isso aí. E quando vocês falam da parte de estratégia, é legal porque eu queria até ver também com vocês como é que funciona essa parte. Vocês me falaram que às vezes dá uma dica na operação do cliente. Vocês vão na operação ou faz uma videochamada? Cara, pelo fato da gente ter aí bastante cliente nível... A gente não é uma agência geolocalizada, não, tipo... São Paulo não, é Brasil. Brasil inteiro, cara. Aí a gente
tem essa dificuldade de estar mais próximo por conta disso, mas nesse quesito de estar tete a tete. Então a gente liga, a gente sempre marca reunião com o cliente para entender. Fora que todos os relatórios que a gente faz, a gente tem os resumos semanais onde a gente olha tudo isso e fala pro cliente, ó, se em 2 semanas a operação tá ruim, tem algum problema. Aí o Vini, a Rebeca pega o telefone e liga. Liga pra pessoa pra poder alinhar e ver o que tá acontecendo. Uma cliente mesmo, a gente tem a Pastel da Camila. A gente viu que tava com problema em atraso, né? Atraso. Poxa, o que tava acontecendo? Atraso dos pedidos. Aí, às vezes, a pessoa tá sem funcionário, cara. Tá sem funcionário e não fala pra gente. Então, o nosso papel, eu costumo falar, que é investigativo. Então, se a gente chegar às vezes pra perguntar, o que tá acontecendo? Não, às vezes não fala. Fala assim, ó, tá com operação ruim, tá atrasando, tá acontecendo algum problema no despacho do pedido. Aí a pessoa vai lá e solta, entendeu? Entendi. Porque a gente fala assim, a gente não tá aqui pra ser curioso, a gente tá pra ajudar. Entendeu? Eu sempre, desde o início, a gente é um time. Então o time tem que jogar junto. Se tá com uma dificuldade, fala pra gente conseguir tentar achar uma solução. Você não tá sozinho. Você não veio com a gente, esquece. A gente dá a mão pra você e segue junto na jornada, entendeu? A gente é muito parceiro dos clientes, a gente procura sempre o melhor pra eles. Mas a gente tem que trabalhar nisso, porque quando o cliente vem inicialmente, ele já vem um pouco com o pé atrás. A gente tem que trazer ele pra nós, porque não é só um trabalho, assim, ele também é um psicólogo dele. Sim. Porque cada coisa que a gente escuta no dia a dia, às vezes o cara chama a gente, posso falar com você? Fala um monte de coisa que tem nada a ver com o serviço, mas a gente tá aqui atendendo ele. Eu vou dar uma dica anti-churn aí pra galera que tem seus clientes e porventura tá falhando no resultado. Não é o caso aqui, tá? Mas se você não tá dando um resultado pro cliente expressivo, enfim, o mínimo que você tem que ter com o cliente é o contato, cara. Sim. Ter o contato, porque o cara vai levar em consideração o contato que ele tem com você pra procurar uma outra pessoa. Ele não vai, chegar assim, poxa, o Vini não tá me entregando resultado, mas ele já pontuou tudo, já falou pra mim por que eu não tô tendo resultado. Será que eu preciso de outra pessoa? E correr o risco de não ter esse contato que eu tenho com o Vini, entendeu? Então a gente leva muito em consideração o relacionamento. A gente até coloca uma frase que o relacionamento ele gera resultado. O relacionamento gera resultado. Sim, pessoas gostam de pessoas, né? Sim. Não, esse contato é muito bom. Com certeza. A gente ter essa parte de pós-venda, isso é muito importante. A gente ter esse contato com o cliente. Às vezes tu destravar uma dor que ele tá tendo ali também melhora o resultado dele. Às vezes é alguma coisa... Não, a gente fala até de parceria, né? Toda parceria que você tem. A Cardápio Web mesmo, vou dar um exemplo. Os caras saíram lá de Fortaleza, praia, solzão, para vir aqui para São Paulo, cara, poluição, muito prédio. Eu iria para lá. Vocês falam assim, João, vem você para cá. Cara... Foi uma luta, viu, pra trazer esse cara pro nosso time. Rapaz, fazendo até porque eu ficava flertando com ele, viu? Jogava uma verde ali pra ele, a gente se encontrou nos eventos, deu um bonezinho ali pra ele, ó. Mas que bom que deu certo. Eu vou mostrar outra parte da sala aí, mas... Boa. O Vini aqui é o nosso parceiro, Valeu, cara. Vini. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Aí a gente tem aqui um espaço que, na verdade, era uma outra parte que a gente tinha na empresa, que a gente deixou meio que de descompressão, né? O pessoal tá me cobrando aí um PlayStation 5, né? Vamos ver o que vai bom rolar. Demais, rapaz. Eu vim trabalhar aqui também. Aí a gente colocou ali algumas caixas de clientes, de parceiros também, né? Tem o bonezinho aí, ó. Que é bonito, viu? Acho que a Bia que tá me devendo uma camiseta. Vocês falaram que ia mandar uma camiseta pra mim. Não mandaram ainda, hein, ó. Tá foda. Não, na Fispal eu vou trazer a tua. Boa. Vou deixar. E aí são clientes e parceiros? Isso, clientes e parceiros, né? Boa. A gente tem o Urel aí também como mentor do tráfego, Boa. Eu tava no evento do ano passado, eu lembro. Tu recebeu a plaquinha no ano passado? Do evento do Urel? Ou não? Esse aqui não, esse não, porque eu não era mentorado dele. A gente só tinha o curso depois que a gente entrou pra mentoria, né? Do Master, Boa. Né? Boa. Cara, e hoje o time que faz a gestão do Marketplace, eles também fazem a gestão do cardápio próprio, lá na Cardápio Web? Não, quem faz essa parte é o gestor de tráfego. Então, é a Alice que faz todas as otimizações que precisa. Vou até contar uma história legal aqui, ó. Peraí.
A Alice é a maior propagadora aí do cardápio web, tá? Por que eu falo propagadora, cara? Eu falo assim, Alice, ó, tamo com um desafio. O pessoal tá me pedindo conta lá, não sei o que, vamos lá. Meu, ela manda mensagem pra todos os clientes e consegue reverter. Então a pessoa sai do cardápio azul e vem pro roxinho. Tava no sabor, cardápio digital e veio pro cardápio web. É, cara, a Alice, eu falo isso porque a parceria tem que ser mútua. Sim. Então, a gente já teve alguns parceiros que cobrava muito e entregava pouco. Vocês não, vocês já alinharam expectativa com a gente e eu vi o potencial. Então, eu falei pra Alice, falei assim, Alice, a gente tem um desafio, né? A gente usa um CRM também que a gente teve um desafio, a gente acabou ganhando. E eu falei pra Alice, ó, cardápio web tá me pedindo conta. Ela vai lá e manda, na verdade, todo o time engajado pra pedir isso, ou passa pra Alice e a Alice media. Porque é ela que mexe no cardápio, né? Então, tudo que é otimização, melhoria, ela que entra, loga e melhora a conversão dos clientes aí. Então, ela é responsável em subir campanha e otimizar o cardápio também. E é tranquilo subir campanha e direcionar lá pro cardápio web, traquear as coisas de boinha. É fácil mexer no sistema. No começo tem aquela parte de aprendizado, mas depois que pega, não tem como você ser. A Alice é parceirona aí também e tá aqui com a gente há o quê? Uns 5, 6 meses já? Ou mais? Eu acho que mais. Acho que uns 7, por aí. É isso, pô. Então, quero conta. Vamos aí, gente, contratar, vamos... Galera, é o seguinte, agora a gente vai fazer um bate-papozinho rápido. A gente acabou de conhecer aí a operação, a galera já deve ter visto como é que é a operação de vocês, bem bacana. Isso que vocês já conseguiram montar. Mas agora eu queria saber, vocês contar um pouco mais de como que foi a história da agência de vocês, como é que vocês começaram. Sei que tu me falou um pouco ali, que vocês se conheceram, que ele era um aluno teu, e aí vocês se juntaram, mas a gente se aprofundar um pouco mais nisso, que aí a gente vai engajar um bate-papozinho legal aqui. Não, boa. Pra quem não me conhece, meu nome é João, eu tenho 30... Só lembrando que não sei se você que tá assistindo aí já saiu o podcast dele ou não, se tiver saído, a gente vai deixar o link, caso em algum momento vai ter saído esse podcast. Legal. Meu nome é João, tenho 35 anos, sou sócio fundador junto com o Ítalo na Du, sou casado com a Gabi e tenho um filho chamado Joaquim. E, cara, falando um pouquinho do início, né? Eu sempre quis empreender. Então, desde pequeno, eu sempre tive essa vontade de vender, de sair, para você ter noção. Essa vontade se deu em um momento que, sempre quando a gente ia comprar sorvete de palito, a gente ia numa sorveteria que ela vendia atacado, né? Então ela vendia em grande quantidade por um valor menor, né? Então meu pai comprava bastante sorvete, e o que acontecia? Eu, com os amigos do... Isso aí eu nunca te contei. Com os amigos do prédio, eu pegava o sorvete escondido e vendia. E vendia o sorvete, né? E acho que se deu por aí essa sede, essa gana de começar a empreender, enfim, desde pequeno eu sempre tive essa vontade. E partindo disso, eu sempre tive vontade de ser bancário também. Então, porque bancário tinha muito status, era uma profissão que sempre pagava bem. Foi aí que eu acabei entrando nesse meio de vendas, né? Onde deixei muito currículo aí pelas agências aí, perto da minha casa. Então, eu era bem conhecido como o menino que deixava currículo, que sempre insistia para uma vaga, enfim. E foi aí que me chamaram para uma entrevista uma vez, cara. Me chamaram para uma entrevista e falaram assim, João, gostei de você e tal, só que tem um porém. Aí eu, o que foi? O que barrou? Cara, você não tem faculdade. Então, eles falaram assim, se você tivesse cursando a faculdade X, você ia ser contratado. Só que eu não podia porque, tinha 17 anos na época, né? Então, eu só consegui ingressar com os 18. Foi aí que, quando eu ingressei na faculdade, eu fiz as provas dos testes e consegui ingressar no banco. Então, essa vontade de ser bancário eu concluí. Então, construí minha carreira sólida em todo o banco que você imaginar. Santander, Itaú, não sei se pode falar nome, Safra. O meu último banco foi o Safra. E nesse meio da minha jornada, cara, foi aí que eu conheci o marketing digital, quando eu estava no Banco Safra. Por meio de pesquisa. Então, você coloca na internet lá, como ganhar dinheiro pela internet. Vai aparecer uma par de método e de formas que você consegue ganhar. E na época, isso foi em 2018, mais ou menos, 2018,
o mercado de afiliados estava em ascensão, cara. Mercado de afiliados em ascensão. Então, tudo que você pesquisava sobre ganhar dinheiro na internet em 2018, o mercado de afiliados era o que estava ganhando Hype, né? em disparada, cara. Foi aí que, pô, eu falei assim, não, isso aí é furado, pô, bancário, ligeiro. Os caras falaram assim, mais um golpe que tá aparecendo aí pra clonar meu cartão. Eu falei, não vou nem a fundo. Só que o que aconteceu? Eu acabei caindo no remarketing de alguém. E, mano, os caras me perseguindo, cara. Curso. Falei, mano, vou comprar. O máximo que vai acontecer é pedir reembolso e acabou. Comprei o curso. Puta, quando eu comprei o curso, pensa no curso ruim, mano. O curso de vender curso. Praticamente. Pensa no curso ruim. Aí eu comprei e falei assim, mano, eu consigo gravar um curso desse e vender. O que aconteceu? Eu criei o curso e vendi, cara. Mas não era curso de criar o próprio curso, ó, a prova viva tá aqui. O Ítalo, eu vou deixar ele se apresentar, mas ele foi um aluno meu que comprou esse curso aí. Boa. Então, o que eu ensinava, cara, de forma genuína? Tem até na Hotmart o curso gravado ainda. Eu explicava o que era o mercado de afiliados, gatilho mental, copy, como que você conseguia criar uma fanpage em determinado nicho para entrar. Na época, era muito fácil você criar uma fanpage e compartilhar em grupo de nicho de forma orgânica. Então, o orgânico naquela época, em 2018, era muito forte. alto. Muito alto, cara. Então, se você fizesse uma estratégia dessa, um exemplo, um curso de floricultura, você se afilia no curso de floricultura, pega a imagem lá, cria uma copyzinha, manda no grupo. Cara, certeza que sai a venda, entendeu? Hoje em dia já é mais difícil você fazer isso. Sai uma venda? Pode sair, mas se tiver uma oferta e uma página de vendas muito boa. Foi aí que conheci o Ítalo. O Ítalo foi um aluno meu, se quiser se apresentar aí pra galera. Eu sou o Ítalo, ninguém vai me conhecer, né? Porque eu É o sou o cara cara dos mais bastidores, operacional cara. ali. Eu tô feliz porque ele tá aparecendo nesse vídeo, cara. O Os Ítalo... bastidores. Meu, eu falo, Ítalo, vai ter evento que tava... Não, cara, tenho que fazer um negócio aqui e tal. Oi, Ítalo, vamos no cliente. Não, vai lá. Então, nesse quesito eu acabo aparecendo mais, Cara, eu tinha vergonha até de mandar áudio pra cliente. pra você ter noção, cara. Então, o Ítalo, ele... Pode continuar se apresentando. Não, basicamente bem rápido, eu sou o Ítalo, tenho 25 anos, vim lá de Campina Grande, Paraíba, sou casado com a Ana e tô aí com o João já faz o quê, 7 anos? Eu ia falar que faz 8 anos que a gente tá junto, mas que bom que a gente frisou que a gente é casado, tá, gente? Por que eu falo isso? Tudo que a gente vai em evento, a gente fala, a gente tá 8 anos junto, vocês são um casal, todo lugar que a gente sai, né, pra resolver qualquer bucha. Ele falou que ele te completava ali. Então, ó, esse aí não pode colocar aqui não, hein? Ó, eu não... Mas basicamente aí minha jornada começou junto com o João. Eu trabalhava de CLT, ganhava R$600 mensal, para fazer gestão de tráfego pago e a parte de design. Boa. Então eu sabia ali do básico. Aí foi, não quero ficar vivendo isso para sempre. Aí foi aí que eu vi um amigo meu, que também o nome dele é João, ele comprou o curso dele. Então ele falou, tem um curso nessa área de... Vendeu o curso para mim. Aí ele pegou e me indicou, peraí, começo do mês eu compro. Acabei comprando. Aí foi que eu conheci o João, aí eu já sabia fazer a parte de design, vi que ele precisava e ofereci o serviço para ele. Eu acabei comprando o serviço dele praticamente. Eu não sabia vender o curso, mas soube vender meu trabalho. E foi basicamente troca de isso, né? serviços Aí no mercado de afiliados a gente estava ganhando muita grana, cara. Só que o que acontece? Principalmente para quem está empreendendo em qualquer ramo que seja. Às vezes você está num ápice aí, numa alta, você acha que nunca vai cair o faturamento, nunca vai declinar. E a gente estava confiante, hype. Até que aconteceu de um influenciador divulgar, né, essa questão de curso de afiliado, e foi aí que o dono da plataforma decidiu tirar tudo que era curso voltado à renda extra. Então, tiraram todos os cursos, a gente acabou indo para outras plataformas também, só que é hype. Então, igual, 2018 foi o hype dos afiliados, de 2018 até mais ou menos 2020, que foi esse hype aí. Aí teve o hype Bet, depois Drop, PLR. Hoje, o que está em hype? É o mercado de SaaS. Então, SaaS agora, quem tiver alguma solução aí para esse tipo de produto está em hype. Só que tem um porém, cara. O hype é passageiro. Então, você vai ganhar uma grana e acabou.
diferente do que a gente faz hoje. E que a gente faz já nessa jornada aí, que vai fazer 5 anos em dezembro, que é prestação de serviço, cara. Prestação de serviço é uma coisa que, se você domina e tem um método, domina a venda, cara, você não passa fome no sentido de você tá numa Depender do aula, hype, né? você não depende de momento, cara. E é o que a gente vive até hoje, né? Então, aí eu conheci o Ítalo, a gente se envolvia muito em projetos em sentido de eu precisava criar um e-book, ele ia lá e diagramava. Eu precisava de uma página de vendas, ele ia lá e fazia. Isso tudo como contratado. Só que chegou um momento que eu falei para ele, falei assim, cara, ó, tô ganhando uma grana aqui no digital, eu quero que você fique com um pedaço. Então eu comecei a dar a coprodução para ele. Foi aí que se deu a nossa entrada no food, porque a gente era muito forte nos infoprodutos, né? Sim. Então, a gente era infoprodutor, tinha o próprio curso, aí tinha a questão de a gente trabalhar com outros infoprodutores, ganhar uma porcentagem, porque ele fazia as páginas de venda, e eu cuidava do suporte e recuperação de venda também. Foi aí que a gente começou a conhecer alguns experts aí do food. Esses experts têm uma influência grande aí até hoje, e a gente fazia esse papel de design, recuperação de venda e lançamento. Boa. Então, Entendi. a nossa entrada no food se deu por isso. Aí chegou um momento que a gente decidiu focar em só coprodução. A gente só prestou serviço de coprodução, onde o Ítalo cuidava da parte de design e eu cuidava da parte de estratégia de lançamento, recuperação, tráfego. Foi aí que um infoprodutor decidiu apertar um pause. Tipo, ele falou assim, vou pausar aqui todos os meus serviços, minhas operações. Aí a gente viu que a gente tinha 90% da nossa receita com ele. Foi aí que eu cheguei pro Ítalo e falei assim, puta, e agora, cara? 90% dessa receita era com esse infoprodutor e acabou secou a fonte. O que a gente vai fazer? Aí foi aí que a gente começou, eu e o Ítalo falou assim, João, eu manjo de design, você manja de tráfego e sabe vender? Vamos vender o serviço de tráfego pago para dono de delivery, cara. Aí eu falei assim, pô, Ítalo, mano, mas eu sei subir campanha para venda de infoproduto, né, cara? A estratégia é diferente, tem que ter a BM, às vezes bloqueia, se bloquear, eu tinha, cara, um medo de bloqueio de conta de anúncio, você não tem noção, cara. Me persegue eu falo pra ele que não mais porque... Fala de perseguir, depois bloqueou, né? Não mais porque agora a gente tem um gerente de contas, mas, pô, antigamente a gente subiu uma campanha, mano, será que vai cair esse anúncio? Será que esse fogo desse hambúrguer aqui vai travar o criativo? Aí foi aí que eu falei pra ele, falei assim, cara, eu vou estudar, mano, esse mercado. Vou estudar. Fiquei 2 dias estudando, cara. Eu falei pra ele, me dá 2 dias pra gente pegar o primeiro cliente. Então, estudei 2 dias tráfego pago e falei, pronto, Ítalo, vamos pra cima, vamos fazer. Foi aí que a gente, com esses 2 clientes, cara, a gente viu que não era algo difícil. E quando foi que vocês conseguiram isso? Foi em que ano? Cara, foi 2019, eu acho. por aí, né? 2019, eu acho. Vocês faz um tempinho, né, que estão aí nesse... Aí eu falei pro Ito, foi até engraçado que esse primeiro cliente aí, até comentei lá no vídeo que você gravou, falando em relação ao onboard quando a gente foi fazer com ele. Pô, eu liguei pra ele e tal, ele falou assim, ô João, cara, não vou conseguir falar com você agora porque tá tendo tiroteio aqui do lado. Eu falei, mano, olha o nível de cliente que a gente tá pegando. Mas é aquelas, né, pra você começar, você tem Vocês que... cobraram quanto quando iniciou? Cara, foi R$500, né? Foi 600, mas já era tráfego pago e social media. Era, então era R$600 a gente ia fazer os dois. Os dois pra dividir Os caras entre eu e ele, os caras venderam a alma deles, tipo R$600. Aí, tenta imaginar comigo, pô, era 300 meu, 300 do Ítalo. Cara, e foi engraçado, porque a gente tinha uma fonte de renda que era 90%, cara, de sei lá, 20, 30 mil que a gente ganhava, a gente passou a ganhar, cara, R$1.000 para dividir em 2, mano. Então, olha só, eu já era casado na época, então ele era mais novo, só que também tinha responsabilidade em casa. Então foi uma queda muito, muito abrupta, né? Então foi aí que eu falei pro Ítalo, assim, cara, vamos focar. Aí nisso que a gente focou com os 2 clientes, eu falei, mano, vamos começar a pegar indicação. E com esses, o que aconteceu? Esses players também começaram a indicar a gente. Sim. Começou a indicar um exemplo mesmo que acabou mandando o Magno, mandou muita conta, porque o Ítalo fazia as artes do Magno, né? O Magno Magno Fernandes? Bem no começo, Boa. o Magno, quando ele começou, ele fazia as artes promocionais para os mentorados dele. Então, Sim. quem fazia seria eu. Ele passava meu contato, o pessoal me chamava para fazer as artes. Então, ele acabou passando muita indicação de arte que, querendo ou não, fechava o tráfego da briga. Isso. Boa. Então, nosso começo se deu por isso, né? Parcerias também que indicavam a gente e falando também de... a gente corria muito atrás.
eu mandava muita mensagem para prospectar, pedia muita indicação. Foi aí que eu cheguei pro Ítalo e falei assim, cara, ó, a gente tava com 15 clientes na época. Então, dividindo aí a gente tirava mais ou menos uns 15 mil, mais ou menos, com esses 15 clientes, porque a gente conseguiu aumentar para R$ 1.000, dos 500 para 1.000. Foi aí que eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu tô com um problema, porque parecia que a gente tava no nosso teto, porque eu fazia as campanhas de tráfego e ele fazia o design. Aí ele chegou para mim e falou assim, então tá, João, faz o seguinte, eu vou virar o gestor de tráfego e você só vai focar na venda. Então foi aí que a gente teve que contratar um designer para fazer o papel dele. No começo ainda eram os dois ainda. Os dois. Passei um mês sem Olha o os dois. desabafo aí, gente. Rapaz, Aí eu falei, João, dá mais não, pô. lavando as roupas Desafoguei de você, agora me desafoga. Foi. Aí a gente contratou o nosso primeiro parceiro, que é o Daniel, que tá até hoje também, desde que a gente começou, que é o cara que faz as artes, né? E foi até engraçado, né? Porque, O cara mano, fazia arte pra vocês também, né? aí foi engraçado, porque eu cheguei pro Ítalo e falei assim, ô Ítalo, mano, a gente vai resolver esse seu problema de contratar um design pra você focar no tráfego. Só que, mano, a gente não tinha muita grana já pra contratar alguém. Aí tinha um designer lá na igreja que eu sabia que ele cobrava R$ 300 do pastor pra fazer as artes. Aí eu cheguei pro Ítalo e falei assim, mano, se a gente oferecer 500, ele vem trabalhar com a gente. Aí eu falei assim, então tá, Ítalo, ó, se o cara aceitar os 500, mano, a gente contrata. A gente fez a reunião com ele, né, conversou com ele, aí papo vai, papo vem, eu sabia que ele já cobrava 300, né, eu falei assim, então, Daniel, a gente tem essa demanda assim, assim, assado. Cara, quanto que você consegue cobrar pra gente? Mano, ele não cobrou os mesmos 300 que ele cobrava pro pastor? O nosso sorriso fez isso aqui, ó. Vum! Pra quem tava decidido em pagar 500, pagar 300, que foi o que ele propôs, aí o Ítalo chegou assim e falou, não, João, vamos fazer o seguinte, vamos pagar o que a gente tava disposto a pagar pra ele, que era os 500. Eu conheço a dor do design, pô. Conhecia. Cara, tomou as dores, mano. Foi aí que a gente contratou nosso primeiro. Aí foi um outro ponto, né, mano? Era sempre eu e o Ítalo com processo, atendimento. Aí a gente nunca teve, nenhum parceiro que a gente tinha que delegar algo para ele fazer e cumprir o papel dele. Foi aí que o Ítalo já começou a entender essa parte de operação. Opa, então tá, a gente tem um cliente aqui, a gente vai precisar dessas artes, desse escopo. Então o designer, ele tinha que ser praticamente o que o Ítalo fazia. E eu acho que o maior problema hoje de pessoas que estão aí com seus 20 clientes é o medo de contratar alguém para delegar e não saber como delegar. E é uma dor muito grande isso, cara. Não criar processo. Não cria processo, cultura. Então a pessoa às vezes não está engajada aqui, a gente deixa livre. Se a gente quiser não vir aqui hoje, a gente não precisa, entendeu? Até mesmo também a pessoa quer que a pessoa faça exatamente como ela faria. E não vai, pô. É tipo, você tem uma forma de você fazer, o João tem a forma de fazer dele. O João pode seguir a referência sua como base, mas o João vai fazer igual o que você faria. Então é muito difícil assim querer que a pessoa faça exatamente a mesma coisa, ter a criatividade que você. Ou então, campanha de tráfego é um pouco mais fácil, porque é uma estratégia. Já a parte de design não, é mais de criatividade. Então é muito mais difícil. Sim, sim. Aí levando em consideração também que as pessoas têm medo de contratar, é igual a forma que você vai ensinar, falar, vou dar um exemplo, um gestor júnior. O gestor júnior, eu não vou falar assim, ó, filhão, pega a campanha aqui, se vira e sobe a campanha. Não, a gente tem que falar assim, igual, ó, eu preciso que você pegue um boné e pegue um boné roxo escrito cardápio web, que é assim, assim, assado. Então a pessoa vai me entregar isso. Às vezes eu tô cobrando a pessoa júnior como se fosse sênior pleno, entendeu? Sim. Que é o maior problema hoje também. As pessoas contratam, ó, faz isso. Meu, a pessoa não vai saber fazer, entendeu? Sem seguir um padrão. Você comentou aqui de playbook, né? Ter todos os processos playbookados aí, estruturados para a pessoa que vier assumir um cargo saber. Igual, quando a gente contrata alguém, a gente tem as pessoas anjo aqui que a gente costuma falar, né? Que é o Vini, vou dar um exemplo. Chegou um gestor de marketplace, quem vai passar toda a rotina de um gestor é o Vini. Quem vai passar toda a rotina de um sucesso do cliente é a Paola. Então sempre quem vai ser o antecessor desse sucessor o sucessor vai passar para ele o que vai precisar ser feito aqui. E não ter essa dificuldade, né? Então você aí que quer crescer, acho que isso acaba sendo uma dor do crescimento, cara. Você tem que contratar a gente, treinar e não ter medo. Eu tenho, contatos de muitas pessoas que me mandam um direct falando assim, João, cara, tô com medo de contratar um gestor de tráfego. Pô, vende para mais 2 clientes, contrata e treina, né? Eu sei que tem a questão da cultura do home office, do presencial aqui, pra gente acaba sendo mais fácil que a gente tá todo dia, mas, cara, isso aí é totalmente aplicável. É questão de se tá com medo, vai com medo mesmo.
Porque aí dá certo. Ficar com medo, você não vai sair do lugar. O Ítalo saiu de Campina Grande, pô. Veio pra São Paulo. Aham. Veio pra São Paulo. Ó, aí detalhe, ele tá aqui nos... Quantos anos você tá aqui? 1 ano e meio. 1 ano e meio. A sogra dele não veio aqui ainda visitar ele, hein? Toda vez que tem notícia de avião, eu já mando pra ela já. Boa. E eu queria ver com vocês, cara, como é que foi como é que tá a mudança de mercado desde 2019 até agora? Que a gente sabe que teve a ascensão dos cardápios digitais, aconteceu mais ou menos nesse período ali de 2019, 2020, que foi quando a gente surgiu também, cardápio web, já tinha outros cardápios digitais no mercado. Mas antes, como que vocês faziam para atender os clientes de food market? Cara, mudança. Tecnologia, então sempre teve novas tecnologias aí surgindo para a gente conseguir entregar o melhor resultado para o cliente. Então, como a gente estava no começo, a gente acabou pegando poucos clientes que a gente fazia para canal direto de vendas, né? Mas a gente pegou uma fase que, poxa, tinha aplicativos que não tinham nem como instalar o pixel de rastreamento, ou se você tivesse que instalar o pixel, você tinha que contratar um módulo. Tem aplicativo até hoje ainda que você precisa baixar um programa no computador para poder baixar o Pixel, não tem web. Então, acho que a dificuldade nesse tempo aí se dá por isso, né? Pela barreira. Então, antigamente não tinha esse contato que a gente tem agora com as ferramentas aí que tem no mercado. Enfim, vocês como parceiro dão essa acessibilidade pra gente com suporte, criação do grupo, né? Então cada grupo aí determinado assunto pra gente tirar uma dúvida. E eu acho que a maior dificuldade foi nisso, foi em não ter o suporte que a gente precisava na época e concorrência. Eu acho que o que mudou hoje em dia é que, falando um pouco agora de prestação de serviço, né? O concorrente hoje é aquela pessoa que cobra muito barato. Então, a gente tem experts, pessoas que estão ligados a grandes programas de parceiros aí de marketplaces que, cobram R$100 por semana, né? E a gente, com a nossa estrutura hoje, cobra muito mais que o próprio cara que tá no iFood lá, com programa de melhoria, enfim. Sim. Então, acho que falando nesse ponto, a concorrência aí acaba atrapalhando muito, que é o que mudou e que muda sempre, cara. A concorrência só vai aumentando, né? Até mesmo de não entregar resultado e o cara se frustrar pensando que toda agência faz isso. Não entrega resultado, cobra caro e... Uhum. Digamos, se o cara quer estar lá no iFood, que me cobrou tantos reais e não me deu resultado, aí meu kit, quem são vocês? Só que a gente entrega resultado. A gente não tá, digamos, há mais de quase 5 anos já que é à toa. Sim. Hoje vocês estão com quantos clientes aqui? Cara, 148. 148 por aí, quebradinho. É que assim, a gente separa o cliente de conta, né? Então, cada cliente, às vezes, o cara tem Kita, 99, Sim, tem várias. iFood, Google Meu Negócio também, então a gente separa. Aqui, eu comentei um pouco no podcast, ou não sei se foi pessoal com o Glauto, a gente faz ao contrário dos gestores que estão vendendo serviço de tráfego pago. Vou falar e vai acabar aumentando a nossa concorrência, é isso, mas a gente está remando contra a maré. Por que remando contra a maré? Todo gestor de tráfego quer bater no marketplace, quer falar assim, o marketplace está roubando seu dinheiro, o marketplace... Só que a gente entende que a pessoa que está faturando seus 20 mil reais, 30 mil reais, ela não consegue, cara, pagar R$1.500 de anúncio, ter um Instagram perfeito, com feed, com postar story todo dia, ter um cardápio digital, ter entregador também, porque acaba sendo um custo logístico que a pessoa acaba tendo também, e investir a mão de obra do gestor de tráfego. Então a gente está remando contra a maré. Até a questão também de investimento no tráfego. É mais fácil o cara conseguir, um exemplo assim, um patrocínio com os marketplaces, que estão investindo milhões aí, principalmente os novos que estão chegando, ou o cara fazer um investimento ali no seu canal próprio. Essa é da minha dificuldade, porque não é só investimento no tráfego, o cara tem que ter criativo bom, tem que ter um Instagram ali bem engajado, porque se a gente só levar o cliente para o Instagram e aquilo ali não vender, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, dinheiro fora, né? A gente consegue falar com 2 tipos de público. O cara que tá com nível de consciência lá em cima, que tem equipe de marketing, que tem não sei o quê, e o cara que, acabou de abrir a hamburgueria e tá faturando seus 20 mil reais aí, e a gente precisa entregar o melhor resultado para ele. Então, o gestor de tráfego, ele não quer esse cliente porque acha que esse cliente é
mais chato, vai cobrar mais, vai pagar menos, e a gente prova totalmente ao contrário aqui. Por quê? A gente tem 2 modelos de cobrança. A gente tem o MRR, que o pessoal paga mês a mês e a gente Sim. tem o TCV também, que é uma estratégia muito aplicada para você antecipar o recebível de um contrato de 3 meses, por exemplo. Então a gente consegue, sei lá, o nosso MRR hoje é um e-mail só para gestão de iFood. Então o cara entra com um e-mail para gestão de iFood. Então daria 4.491. No TCV a gente tem uma margem. Então a gente consegue negociar uma margem se o cara pagar antecipado esse contrato. Então é aí que a gente consegue. Pô, quem tá nesse jogo aqui tem que ter os dois. Não adianta achar que vai ter uma empresa assim, só com MRR. Não adianta, porque o TCV você consegue fazer investimentos mais rápidos. Então, tipo assim, pô, você antecipa um contrato, sei lá, de um ano. Um ano, pô, um dinheiro que está entrando para você, você consegue fazer um investimento, contratar gente, comprar Melhorar a equipamento, estrutura. O jogo é esse. E outra principal dor bem é evitar a inadimplência, né? Sim. Evite inadimplência também, cara. O MRR, ele tá com você LTV, sei lá, de 4 a 6 meses e acaba cancelando, né? Justamente por essa questão, pô, às vezes falta contato, e a gente aqui não, a gente já entendeu o jogo que relacionamento gera resultado, e o cliente que contrata 3, ele renova para 6, 12 com a gente. Entendi. Esse é o nosso jogo. Então, isso vai variar muito do modelo de CP que a agência está querendo trabalhar, né? Existe o modelo da pessoa que quer um restaurante ali que já está faturando acima de 60 mil, 100 mil, que é um cara que já consegue trabalhar ali tráfego pago, consegue pagar uma agência ali um ticket de 2.500, 3.000 reais, mas acho que é até legal, não sei se vocês podem compartilhar sobre isso, que pô, tô entrando no mercado agora, por onde que vocês iniciariam no mercado de food marketing? Não, Como que legal. vocês Pô, iniciariam isso? tem mercado para tudo. E tem a opção também para você ter uma isca para pegar esses clientes, né? Se eu estivesse começando hoje, tem 2 caminhos que eu faria, cara. Análise de Google Meu Negócio, análise de cardápio, na verdade vou falar 3, e otimização de foto com IA, que é você pegar a foto do cardápio da pessoa e mexer através de IA e melhorar o cardápio dele e aumentar a conversão dele. Ia fazer gestão de marketplace? Não? Marketplace não, Seria o é próximo um passo. isca, é um próximo passo para quem está começando. Por quê? Tenta imaginar comigo, você está começando, você não tem cliente nenhum para provar, então você Sim. precisa ter um cliente de entrada que vai te pagar um valor inicial e vai ter um resultado já imediato. Então vai ter uma recompensa. Então, exemplo, otimização de Google. A gente usa uma ferramenta que dá a nota e você consegue aí otimizar e o cara passar a ter mais busca, mais procura. Otimização de foto com IA. Tem casos aqui que a gente saiu de 10% para 50% de conversão depois que melhorou. Boa. Então, cara, falando nisso é surreal, Sim. né, Ítalo? Até uma forma também você entregar um resultado para o cliente, que ele não vai precisar fazer um grande investimento, e trazer, digamos, a gente melhora as fotos do cardápio desse cliente. Ele vai ter resultado com isso. Ele vai dizer, pô, legal, deixa eu ver se... Aí a gente vai e oferece outro serviço para ele. Gestão de iFood, gestão de tráfego pago, otimizar o Google. Isso para quem está começando agora. É uma forma, digamos assim, de você mostrar para o cara que você sabe o que está fazendo. Porque dificilmente o cara vai investir uma grana ali, digamos, quantos clientes você tem? Não te conhece, Cara, nenhum. você não tem portfólio. Cara, você tem que Exato. pensar em formar portfólio. Boa. E o cara também não vai conhecer, não vai conceder o acesso de um iFood para uma pessoa que ele nunca viu na vida, né? Então, são ações que eu faria e indico para pessoas que lá no meu Instagram perguntam, João, como que eu consigo? Eu falo, ó, segue esse caminho, segue esse. O cara vai lá, aplica e começa a ter resultado. Então eu recebo mensagens que o pessoal fala, João, ó, legal, tá dando certo isso aqui. O cara me mandou mensagem também, falando que tá saindo, olha só o potencial de mercado que a gente tá tendo no food, cara. Pessoas de outros nichos estão saindo para vir para o mercado de food. Algo que o mercado de food service era muito ridicularizado, cara. Negligenciado também. Ridicularizado vou dar um exemplo. Todo gestor de tráfego que dava suas aulas falava assim, ó, o mercado de food é ruim porque o cara paga pouco, não sei o que, vai cobrar, não sei o que. Cara, se você não tem CP bem definido, tudo isso bem alinhado, ele vai te dar trabalho, lógico. Só que tem que saber conduzir. Aí essa pessoa que me manda a mensagem, ela tá saindo do marketing advocatício, então, pô, os caras têm bala lá. Então, o que tá acontecendo lá que não tá dando certo pra ele, entendeu? Sim. Pra ele vir aqui pro food. Pô,
barreira de entrada. Aqui é muito mais facilitado e eu costumo até falar que o mercado de food é um mercado anticrise. Anticrise no sentido de, poxa, São Paulo passou por greve de caminhoneiro, não teve impacto. Depois a segunda onda foi pandemia. Pô, quando teve a pandemia, o mercado de food foi o mercado que menos foi prejudicado, porque as pessoas pediam mesmo estando em casa, cara. Mesmo na pandemia a pessoa pedia. A pessoa necessita de comer, né? É isso, A cara. necessidade da pessoa. É isso, é uma necessidade. E hoje, querendo ou não, o mercado, dentro de todos os mercados que a gente tem, o mercado de food é o maior. Ele que está em crescimento. Hoje a Cardápio Web tem 1% de market share do mercado brasileiro. Então a gente fala que não tem concorrência, pô. Os nossos concorrentes, entre aspas, que a gente tem, de cardápio digital, essas coisas, juntando todos nós, todos os outros cardápio digital, juntando a Cardápio Web também e o Marketplace, a gente não consegue nem pegar todo o mercado de food que existe ainda no Brasil. Então, quando a gente traz isso para a parte de serviço de agência, isso, cara, sei lá, eu acho que em parte de serviço, nem 1% ainda as agências conseguiram pegar de market share. Então, tem como trabalhar ainda. As pessoas precisam saber que o nosso mercado é legal de trabalhar. E quanto mais a gente educa o mercado, tanto a gente educa o dono de restaurante, quanto a gente educa as agências a entregar um bom resultado, a como trabalhar, fica bom para todo mundo. Total. Porque quando a gente entrega um bom resultado pro cliente, ele sabe que, cara, tem gente boa olhando pro meu negócio, ele tá me ajudando aqui. E a gente, como Cardápio Web, a gente desde o início vem trabalhando muito essa narrativa e falar, cara, você precisa de uma agência de marketing para te ajudar a tocar esse negócio. Porque a gente entende a dor do dono de restaurante, que é o cara que tá ali abrindo porta, fechando porta, não é o cara que sabe subir uma campanha, não é o cara que sabe otimizar um cardápio. E a cabeça dele tem que ser uma cabeça de gestor. Total. Ele tem que ser um bom empresário, não um bom dono de restaurante. Um empresário é um cara que delega. Ele vai confiar isso ali em outras pessoas. E até um papo que eu queria trazer aqui, que foi bem legal, um insight que vocês trouxeram sobre inserir no mercado agora, como que eu faço para conseguir novos clientes. E agora eu queria trazer mais voltado para a agência de vocês. Qual é o maior diferencial da agência de vocês hoje no mercado? Que vocês, cara, hoje isso aqui mudou o ponteiro pra gente chegar onde a gente chegou hoje. Cara, vamos lá. Coragem para investir em um espaço onde você consiga passar uma credibilidade para o cliente. Boa. Quem te contrata, ele quer se sentir com segurança em estar contratando você no sentido de, pô, a pessoa tem um endereço físico, a pessoa consegue ter um escritório, tem gente trabalhando. Eu entendo que o nosso nível não é o mesmo nível de pessoas que estão começando no nicho, como gestor de performance e tráfego, só que o que eu faria de diferente no nosso início é ir mais em coworking, tipo assim, poxa, eu não tenho um espaço locado meu, eu vou alugar um lugar por hora, né, para ficar, assim que fizer uma reunião. Eu fiz uma reunião com uma mentorada que eu falei o seguinte, eu falei assim para ela, eu falei assim, ó, para você vender e passar credibilidade, sabe como que você tem que vender? Você tem que vender como um banco. Então, personaliza o fundo, coloca cadeirinha, tal, fakezinha, a imagem da logo, fone. Então, o fone tem que ser o melhor fone e a melhor webcam, para você passar segurança. Poxa, o cara tem o melhor equipamento. Não adianta, ó. Tá bem já vestido, né? Bem vestido. Psicologia das cores também, ela envolve muito. É que aqui a gente já assumiu o preto, mas eu sei que, pô, a cor azul, ela transparece mais calmaria, mais paz, vermelho, mais urgência. Então a gente sabe aqui que se a gente usasse outra cor, a gente já escolheria uma cor um pouco mais voltada nesse sentido. Mas o preto, ele passa mais credibilidade, entendeu? Então, poxa, usa uma polo. O Ítalo me cobra muito isso. Usa polo. Eu sou o cara da fintech, eu gosto de camiseta, nessas camisetas Básicas. basicona, mas aquelas. Como é que fala? O pessoal vende? Tecnológica. Nunca vi camiseta. Olha como os caras vendem a camiseta. Ele fala, é não. vender como esses caras que vendem camiseta de algodão. Ó, é uma camiseta de algodão que não desbota, não, mas você tem que vender o seu serviço dessa maneira, cara. Aí eu falo, não, é algodão egípcio. Hoje ninguém vai olhar a etiqueta, João, via cal. Boa. Cara, e em relação ao mercado em si, os donos de restaurante, vocês acham que hoje tá mais fácil vender o serviço para eles porque eles já
entendem mais que precisa do serviço ou vocês acham que ainda falta amadurecer um pouco Cara, mais o mercado? eu vou bater muito na concorrência, né? A concorrência que a gente tem hoje faz com que essa pessoa que sabe que precisa não contrate uma empresa porque já se frustrou com contratando alguma empresa nesse sentido, né? Tipo, há 5 anos, 6 anos atrás, o pessoal não entendia muito sobre a questão do marketing. Falava, sai baboseira. Ah, não preciso disso. O Instagram ficava largado e tudo mais. Hoje não, o pessoal já entende que precisa disso. Isso é algo importante. Só que nem o João falou, por conta de frustrações, ele fica com medo de querer investir em outra agência. E é engraçado porque tem muita gente que faz. A pessoa que não tem a grana para investir no tráfego pago, ela foca muito no outbound. Então, no outbound, a gente até pergunta para os clientes nossos que, ou a gente tem alguns acessos, a gente vê que a pessoa está recebendo pelo menos aí umas 10 mensagens de gestores falando que consegue dobrar o faturamento fazendo isso, isso e isso, né? Então, vou dar um caso, cara. O Michael da Just Burger, ele mesmo já chegou e falando que pessoas falaram que ia dobrar o faturamento. Pô, o cara hoje é top 1 do iFood. E ele chegou até mim, quando ele chegou até mim, eu falei assim, ô Michael, vou te falar uma coisa, cara. Eu não sabia dessa história, né? Eu vou falar assim, Michael, eu vou te falar um negócio, cara. O cara já é top 1 do iFood. O que eu vou fazer pro top 1 do iFood? Falei, cara, ó, eu não vou conseguir dobrar o seu faturamento. Então, ter essa clareza, né, a gente bate muito em não ludibriar quem está contratando a gente, porque a gente sabe que não é algo rápido, não é... A Simone muito, que é a nossa SDR, na ligação ela já fala, ó, não é mágica, não é trabalho. Aqui é trabalho. Então, todo dia fazendo o que a gente faz de entrar na conta, otimizar, para conseguir entregar o melhor resultado para o cliente. Boa. E hoje, como é que funciona essa parte de vocês captar cliente? Qual foi no início da operação de vocês? Quais eram os melhores canais de aquisição que vocês utilizavam para Cara, captar no cliente? início foi indicação. Então, o nosso maior canal de crescimento foi indicação, cara. Os clientes indicando a gente, os experts indicando a gente também, né? Então, o nosso maior canal foi de indicação. Hoje, a gente já inverteu esse papel, onde a gente focou basicamente no inbound. Então, a nossa operação ela tem outbound, mas o nosso maior canal de aquisição de clientes é o inbound. A gente investe aí de 15 a 20 mil reais por mês só de aquisição de novos clientes, cara. Só que a indicação ainda está meio que sendo automático. Tem cliente que tem resultado, um exemplo mesmo, tem uma franquia que tem com a gente, foi uma franquia que entrou, só uma loja da Deu franquia, certo. ela passou para 7. E tem o potencial de entrar com 100 lojas. E a gente virar um Homologado. Fornecedor homologado, né, que falam, né? Boa. Prestador homologado. Boa. Prestador homologado. E aí, hoje o inbound vocês investem tanto no Google quanto no Meta? Não, o Google a gente não faz, cara. A gente acredita muito que rede de pesquisa dá muito certo, só que a gente precisa de resultado e volume. Então, como eu tenho uma SDR, se eu fizer o Google, talvez eu não tenha tanto volume de mensagem ou resposta em formulário que a gente acaba tendo. E isso também é uma estratégia, tá? Que as pessoas aprendem a pré-qualificar o lead através de formulário. A gente já testou formulário e pra gente formulário não deu certo, cara. Formulário, colocar lá a pergunta, não dá certo. Então a gente acaba ganhando no volume de mensagens. Então a Simone mesmo chega de, sei lá, de 15 a 40 mensagens por dia. Aí a gente já tem o nosso fluxo, a gente usa muito o Bunch, né? Sim. Pra gente qualificar. Então ela qualifica muito rápido, então quando ela vê que chega um lead ICP, ela já liga. Então já pega o telefone e é coisa de vendedor e SDR. Pega o telefone e começa a rodar no escritório, né? Então só a Simone começa... Cara, se fosse assim, eu já ia perder uns quilinhos, né? Então... Boa. Se ligasse todo dia. Então, hoje o processo de vocês, realmente, o SDR é focado em ligação, né? Porque hoje a gente sabe que Cara, tem algumas pessoas que trabalham com SDR, que o SDR é focado em mandar mensagem. Não dá certo, Hoje, cara. 100% ligação. Tem que ligar porque você pega o lead no momento que ele acabou de mandar uma mensagem que quer te contratar, e se você não tomar uma ação de ligar para ele, e é coisa que nenhuma agência está fazendo, cara. Tem poucas agências que fazem, que é a ligação. Como eu trabalhei no banco, eu comprava muita lista fria para fazer prospecção de cliente de alta renda. Sim. Então, cara, eu já vivi esse mercado já... É igual você fala, né? Quem mais liga do que a gente? Aí, uma coisa, né? Eu confrontei o time uma vez, né? Eu cheguei pro time e falei assim, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês
vocês não gostam de... Eu vejo que vocês não gostam de ligar, mas tem uma pessoa aí, tem um tipo de pessoa que... Tem um público aí, Tem um lixado. público que faz ligação aí e tá ganhando dinheiro mais que a gente. Sabe qual que é? Não. O presidiário. O presidiário, Aplicando golpe. ele tá ligando mais que a gente, cara. Não é por um bem, mas tá ligando e tá fazendo Sim. dinheiro, cara. Então eu falo assim, ó, o presidiário ligou, que a gente fala, não, tem que ligar, o outbound, um exemplo, o outbound tem que fazer de 50 a 100 ligações. Aí, às vezes o cara faz 20, às vezes, tô enrolado, não tá atendendo. O presidiário não, tá lá na cadeia com o celularzinho mini lá e tá lá, ligando. Prospecção zona ativa. É isso, cara, pô, tem que ter essa gana aí, pelo isso. menos, pô. Tem que ter essa gana, né? Boa. E agora voltando pra... A gente já tá perto de finalizar, mas é bem legal a gente falar sobre gestão de pessoas. Legal. Eu acho que isso é uma dor que muitos donos de agência, quando começa a escalar a agência, começa a contratar pessoas, não tem essa parte de gestão, que é criar processos, essas coisas. A gente bateu um pouco por cima sobre isso em relação a criar playbook, contratou lá o designer. Como que vocês fazem hoje para fazer o treinamento de novos colaboradores? Como era que era isso no início da agência de vocês? Cara, a gente errou muito no sentido de contratar a pessoa e colocar ela no front já. Então, a primeira pessoa que a gente contratou, a gente errou nesse sentido de contratar achando que ela ia saber criar um anúncio já de cara. Só que foi uma coisa que eu falei pro Ítalo, né? No meu começo no tráfego pago, a Gabi fala que eu tenho um TDAH, mas sei lá, eu demorava para saber o que era campanha, conjunto e anúncio. Cara, não entrava na minha cabeça o que era Tava lá, conjunto e campanha, anúncio. conjunto e anúncio. Aí o Ítalo falava assim pra mim. Tá literalmente escrito lá em cima. O Ítalo falava assim pra mim, João, tem que alterar o anúncio. Eu, puta, campanha? Mas vai ter que Onde eu duplicar tenho o conjunto? Eu falava, Não, só anúncio. Aí, Ítalo, não, João, vamos lá, campanha, conjunto e anúncio. Aí tinha a tal da BM, meu Deus, o que é BM, mano? O que é conta de anúncio? Eu não sabia, cara. Aí foi aí que a gente, poxa, eu levei um tempo pra aprender e eu sei que as pessoas também levam tempo, cara. Não adianta eu chegar pra pessoa e falar assim, ó, você virou uma SDR aqui, começa a ligar e colocar ela na linha de fogo. Não. É diferente, igual a Simone. A Simone, ela já tinha um perfil de vendedora, então você tem que separar o que é hard skill e o que é soft skill. Então, muitas das vezes a gente, contratou um gestor que às vezes era muito introspectivo, só que a gente não precisava desse perfil. Você tem que contratar uma pessoa que é comunicativa, aí processo, essas coisas, ela aprende aqui, cara. Sim. Então, acho que a dica que eu dou aí é a pessoa focar na habilidade da pessoa de, poxa, saber falar, saber conversar, digitar, gerar esse relacionamento. Tem um tipo de perfil de pessoas que dão muito certo, que são, um exemplo, pessoas que estão fazendo faculdade de publicidade, propaganda e marketing. São as pessoas que são mais comunicativas, conseguem desenrolar um pouco mais. E foi aí que a gente se viu na necessidade de conseguir passar um processo. Foi aí que o Ítalo estruturou tudo no ClickUp, cara. Nosso ClickUp, se você ver lá, pô, do começo ao fim, tá linkado do comercial ao operacional, todas as etapas que o cliente já passou pela gente. Call de venda, tem tudo gravado. Então, a dica que eu dou, principalmente falando de cultura e de pessoas, olhe para as pessoas, que é o maior ativo que você vai ter na sua empresa, cara. Boa. E principalmente uma pessoa bem aculturada, né? Pô, total, cara, total. São pessoas que, vou dar um exemplo, o Agner mesmo. O Agner não tem obrigação de ficar 7, 8 horas da noite aqui na empresa. Pô, mas é o cara que, se a Simone marcar uma reunião, o cara vai ficar. Se tiver que bater uma meta, o cara vai ficar até tarde. Então o pessoal não é aquele pessoal que, pô, dá 5 horas, já quer ir embora, entendeu? Sim. Já tá arrumando as coisas. 4h59 já tá com a bolsa arrumada. Já tá desligando o note. Então, isso vai muito... A gente costuma falar que a empresa, ela é reflexo dos donos, cara. Não adianta. Eu já trabalhei em empresas onde tinha muita pressão e via pessoas adoecerem, e eu sempre deixei claro pro Ítalo. Eu falei assim, Ítalo, ó, a gente tá nesse nível. Então, se a gente for para um nível acima, a gente vai ter gente abaixo da gente. Eu não quero ser esse tipo de pessoa que eu tinha de gestores no banco, que cobrava meta, cobrava produtividade, cobrava. Tem que ter um pouco desse perfil. Só que aí o que aconteceu? Eu falei pro Ítalo, assim, cara, eu não quero ser esse tipo de pessoa, só que a gente tem que achar o meio termo. Então eu sou o cara que cobra mais pesado e o Ítalo é um cara que cobra um pouco mais leve nesse sentido, entendeu? Sim. Então,
a gente conseguiu achar um termo, então se você perguntar pro pessoal aqui, o pessoal é bem tranquilo em questão de cobrança, cara. A gente não cobra, a gente cobra resultado. Se o cara vai pra Maragogi, eu falo, não, tá, me entrega a demanda, cara. Eu quero que você me entregue a demanda e o resultado pro cliente. Eu não quero que o cliente deixe de ser assistido por conta de algo pessoal. Não, você resolve aí da maneira que a gente passou. E eu sou tranquilo, mano. Eu não... eu levo muito em consideração que o combinado não sai caro. Combinado não sai caro, cara. Então, a gente alinhando tudo aí dá tudo certo. E a galera, cara, totalmente capacitada. Você viu aqui que a gente tem gente nova de 20 e poucos anos. O Ítalo mesmo é novo pra caramba, pô. O Ítalo tem 25, Sim. cara. Então, conheci o Ítalo mais novo ainda, entendeu? Então, pô, ver o processo de amadurecimento dele também dentro desse mercado. Poxa, era um cara que era travado, era um cara que Não dava nem áudio. não mandava áudio para os clientes. Então, a gente vê uma evolução também, cara. E era o cara do interpessoal. E é evoluindo sempre, cara, né, gente? E como é que funciona hoje a rotina de vocês? Porque como é separado, tu toca mais a parte de pré-vendas, ele mais a parte de pós-venda. Tá. Como é que funciona ali a rotina de vocês? Que eu acho que é uma dúvida que normalmente a galera sempre tem. Pô, comecei a delegar minhas atividades para outras pessoas, como que eu cuido da minha rotina e também cuido que a galera mantenha engajada e mantenha entregando resultados. E é um cuidado que tem que ter, principalmente nesse, tipo, a gente tá se ausentando aqui para gravar e o pessoal lá tá trabalhando, né? Aí a gente tem a nossa demanda, eu costumo falar que eu sou o cara que cria e o Ítalo executa em dada maneira, né? Um exemplo, Ítalo, preciso criar um sistema tal, uma página de vendas tal. Ele, calma, João. Aí ele vai lá... Tô criando outra coisa que você me passou. Eu sou o cara das... Mano, eu sou cabeça pensando. Eu tô aqui sentado já pensando no sistema que eu vou fazer tal pra vender, não sei o quê. E ele é o cara que executa. Mas a gente, cara, se organiza por priorização de tarefa, né? Então a gente entende que tem demandas que surgem no dia a dia, principalmente para quem é gestor. Então, exemplo, gestor de marketplace tem a rotina de acompanhar tantas lojas por dia. Aí vem uma pessoa que vem com uma demanda, a gente prioriza. Pô, é algo urgente? É algo que precisa ser feito agora? Não, não é. Então, a Ana e a Paula conseguem resolver. Da mesma forma que o comercial. O comercial, eu estava muito mais ativo nas reuniões, eu gosto de participar de reuniões, mas eu entro em reunião estratégica. Então, quando eu vejo que o cara tem uma franquia, o cara que tem um faturamento muito alto, aí eu entro no campo. Então, o pessoal já sabe e fica tudo visível, né? A gente deixa a nossa agenda do comercial e do operacional linkada para a pessoa ver. Poxa, o João tem compromisso, então não vou marcar nada para ele agora. O Ítalo vai estar fazendo tal coisa, não vou mandar mensagem para ele. Então, a organização da agenda também é muito importante para você saber o que você vai fazer e como você vai cobrar. Então, cada pessoa aqui tem sua rotina. Então, a CDR chegou, primeiro horário do dia é responder quem mandou mensagem depois do horário, enfim. Então, a gente alinhou bastante isso, né? Sim, boa. E como é que vocês fazem para treinar o time de vocês? Vocês fazem roleplay ali na parte comercial? Vamos lá. Parte comercial, roleplay. Campo de batalha também, então... Só para deixar claro, porque algumas pessoas não entendem o que é roleplay, né? O roleplay é basicamente... Eu ia falar o não. É basicamente uma simulação de venda que faz com a gente faz uma simulação de venda aqui com a galera, né? Igual o BDR tem um script de como que ele tem que ligar, como que ele... entonação de voz, até curso a gente acaba dando de fala para a pessoa conseguir chegar num tom que passe a confiança, ter aquela voz de peito, né, que a gente costuma falar. Eu já não tenho essa voz, mas... Aí, rapport, pô, como que eu vou criar um rapport com o cliente? Tem que imaginar, pô... Explica o que é rapport. Rapport é você gerar pontos em comum aí e gerar relacionamento através de um determinado... Um exemplo, você é de Campina Grande, Ítalo, pô, lá tá fazendo muito sol, hein, cara? Tipo, falar de clima, falar de... Eu tenho um rapport que eu uso muito, que é falar de clima, falar também de time, né? Tipo assim, pô, você é vovô ou você é leão lá, ô... Eu não tô sempre pra nenhum Aí, dos dois, já cagou meu rapport, já. Aí eu tenho que falar de alguma outra coisa. Então, o Wagner não. O Wagner é um cara mais técnico. Ele tem um rapport um pouco mais simples, mas eu pego já no... principalmente quando vem alguém de Belém do Pará, já fala, pô, minha mãe é de lá, não sei o que, tal, não sei o que, papapá. Pô, tem muito vendedor que treina hino de time, né? Isso é loucura. Hino, cara.
O cara entra na ligação e já fala, pô, tu é aqui de São Paulo, e aí, tu torce pro São Paulo, Palmeiras. Aí o cara, São Paulo, o cara começa a cantar um hino, canta alguma coisa. Isso aí é uma boa, hein? Vou começar a treinar isso aí, cara. Só não pode cometer a gafe que nem você fez com o flamenguista. Lembra que tu foi chamar? Ah, não, do flamenguista É deu vascaíno. certo, pô. Não, do flamenguista deu certo, né? Quando eu faço reunião de venda com o pessoal do Rio, né? O pessoal fala assim, João, tô gostando do preço, mas me dá um desconto aí, tá? Aí eu falo assim, tá bom, eu vou te dar o desconto só se você cantar essa música aqui. Em dezembro de 80... Aí o cara já... 81... Boa. E aí, cara, eu falo que eu não uso e não usei, né? Ainda uso. Nesse caso aí, né? E a técnica de vender igual, a gente aprende muito no campo de batalha, principalmente com as gravações que a gente tem. Então a gente tem um sistema que a gente consegue colar a transcrição da pessoa para ver se ela gerou esse ponto de conexão. Igual, uma coisa que poucas pessoas fazem é tentar dar um ROI para o cliente prévio. Eu vou dar um exemplo. É muito difícil a gente fazer isso no tráfego pago, mas no marketplace eu já consigo ter uma previsibilidade das ações que eu fizer. Então, exemplo, o cara está com 1000 visitas e não está convertendo tanto, a gente fala, ó, se a gente conseguir converter tantos por cento, eu te entrego a mais de faturamento, entendeu? Então a gente consegue dar essa previsibilidade para o cliente e ROI rápido, né, cara? A gente precisa entregar o ROI o mais rápido possível para o cliente para que ele pague o próximo mês, pague a próxima parcela. Que é uma dificuldade que a galera do tráfego pago acaba tendo, porque vai subir uma campanha de 7 a 15 dias, estudo de caso, concorrente, demora um pouco mais, né? Boa. Voltando até a parte da questão de treinar, o que a gente fazia bem? A gente errava muito no começo, que a gente já colocava a pessoa para o plano de ação. Só que agora não. A gente primeiro mostra aquela pessoa, ou seja, a pessoa vê a gente fazendo, depois a gente vê ela fazendo e vai dando feedback que ela se precisar ajustar alguma coisa, depois ela faz sozinha. É isso. E a gente vai acompanhando se ela está fazendo realmente da forma certa, conforme a gente ensinou, ou não. Isso tanto para o comercial como para o operacional também. Boa. E Legal. rampagem, né, cara? Eu acredito muito que a pessoa tem aí 3 meses para mostrar que é um melhor profissional. Vocês vão passar por coisas, cara, que igual a gente já passou aqui no começo de contratar a gente e o pessoal ficar assistindo série, falar, não, cara. Essa questão dos 3 meses aí varia muito. Porque se no primeiro mês já tá assistindo série, aí... Eu falei assim, não, cara, tu quer me... O cara tá de Eu férias tô, aqui, ficando, eu tô ficando careca já, aí vem uma pessoa, começa a assistir série aqui, aí eu falei pro Ítalo, ô Ítalo, e aí? A gente deixa essa pessoa terminar de assistir o Grey's Anatomy ou vamos encerrar o contrato? Tava zerando The Walking Dead. Cara, e eu acho que é uma coisa bem legal que normalmente, às vezes, a gente aprender com o erro de outra pessoa encurta o nosso tempo também para que a gente não passe por cara, aquele isso é erro, né? doido. Vocês podem abrir algum erro que vocês já cometeram que hoje, cara, já passaria uma dica pra galera que se tu estiver fazendo isso aqui hoje, já para, já muda, que já aconteceu com a gente viu que não funcionou. Cara, contratação por impulso, né? Uhum. A gente já contratou muito no impulso de... ou, às vezes, a pessoa se vender muito bem na hora e na hora que a pessoa começa a exercer a função, não é o que ela... Contratar por impulso que tu fala, a pessoa... Tu contratou um cara que não era bem alinhado ou tu viu que Na verdade, tu contratou digamos, e não precisava contratar ainda? um exemplo, estamos precisando de um design para agora. A gente já correr atrás, fazer entrevista com 3, 4 pessoas e já contratar já de imediato, sem ir aprofundar muito. É que nem o João falou, o cara às vezes se vende bem, só que na hora de executar o cara não é bom. Uhum. Esse foi um dos erros que a gente cometeu muito, nesse sentido de pessoas, porque quando você está nesse nível, você precisa de gente. Então, foi aí que a gente começou, poxa, tem que ter um RH, tem que ter uma pessoa que faz teste comportamental para saber se a pessoa é uma pessoa mais colérica, sanguínea. Então, até isso envolve, cara, a gente quando a gente A contrata. gente até frisou tipo uma frase agora que é o quê? É demorar para contratar e, se for preciso, mandar embora rápido, porque acaba afetando. Afeta e contamina. Então a gente tem essa cultura aí também, né? Então, E tem alguma coisa em relação ao serviço em si? Algum erro que tu acha que seria, se a galera estiver aplicando isso hoje, entregando para o cliente ou algo do tipo, que já aconteceu com vocês? cara, Como é a pergunta, perdão? Em relação
a isso que a gente tá falando Ao agora. serviço, tipo, um um gestor de serviço. tráfego que não executou bem o Algum serviço. tipo de serviço que vocês tentaram aplicar e não funcionou bem no cliente, ou algo do tipo. Não, acho que não, né? Show de bola, É que no começo, cara, eu estudei lá os 2 dias de tráfego, então depois disso eu comecei a investir muito em mentoria. Acho que o principal erro é isso aí, questão de pessoas, saber a estratégia que vai começar ali no delivery. Então, se você já, digamos assim, você já tá zerado basicamente ali, você tá cru, você vai testar, infelizmente. Aí, mas é tentar se capacitar mais o máximo possível para você poder adquirir o máximo de conhecimento e aplicar dentro da loja. Porque, é claro, mesmo você tendo conhecimento, você vai testar, saber o que dá certo. Às Boa. vezes você vai ver 2, 3 estratégias ali e vai precisar executar elas. É Pra igual, saber qual que é. vou dar um exemplo valida. talvez de erro que a gente cometeu muito, é pegar qualquer nicho por necessidade. Também. Então, vou dar um exemplo, e é uma pergunta que a gente acaba fazendo, tipo assim, poxa, será que esse produto aqui vai vender 50 mil reais no delivery pelo menos? Porque o cara faturando 50 e no pior cenário, o cara tendo 10% de lucro, o cara vai faturar aí seus 10, 5, 10 mil reais no máximo. Sim. Falando desse cenário, a gente cometeu muito erro de pegar qualquer nicho. Então, eu vou dar um exemplo. Mercado. Supermercado. Dá um trabalho. Floricultura deu muito bom, só que deu muito trabalho também, né? É que floricultura é muito sazonal. É. Dia das Mães, bomba. Agora, nos outros dias, digamos, qual foi a última vez que você comprou uma rosa, uma flor? Ixi, faz muito tempo. Então, Então, a gente cometeu muito esse erro de colocar qualquer nicho, não definir também esse ICP de nicho, de segmento. Eu falo pro Ítalo que eu gosto de desafio, né? Esses últimos tempos aí apareceu hot dog coreano, cara. Aí eu falei pro Ítalo, falei, mano, bora, eu vou entregar resultado. E é isso, a gente começa a ficar reflexivo. Puta, será que vai vender? Ela vendeu bem, pô. vendeu. Vendeu bem pra caramba, pô. Só cobrava muito. É coreana, pô, então não consegue Se comunicar bem. se comunicar. Então até escolher, tipo... O João tava mais lá do que aqui. E hoje, dentro da operação de vocês, como é que vocês fazem para escalar o serviço em relação à esteira de produtos? O cliente chega com a gestão de marketplace, aí ele chega um X de faturamento, você já vende outro serviço? Isso. Nem todo cliente que está faturando muito no marketplace, ele quer partir para o canal de venda direto. Então a gente tenta doutrinar ele, mostrando que é importante que para ele romper a barreira de um determinado faturamento, ele vai precisar focar nesse canal direto de vendas, tá? A gente tem e a gente cria muita solução de canal de entrada. Então, um exemplo, como a gente foca no inbound, vem muito lead desqualificado. Sim. Então, eu falo pro time, eu falo assim, cara, o que a gente vai fazer para vender para essa base que não tem pré-qualificação nenhuma? Pô, eu vou criar produtos de front para eles comprarem, um exemplo. Criar uma comunidade, a pessoa paga uma mensalidade ou paga uma vez só para estar num grupo, entendeu? Sim, E a gente entendi. passar insight, fazer uma reunião. Porque o cara que está começando hoje, sei lá, que está faturando seus 2, 3 mil reais, qualquer mexida que ele fizer, ele vai faturar, cara, de 20 a 30 mil. Eu digo qualquer mexida no sentido de, eu falo para todo mundo que entra na nossa gestão, o marketplace é muito bom, tem boas ferramentas, boas alavancas, só que o que a maioria do mercado faz? Eles ativam muito cupom, muita promoção. Então uma pessoa que está vendendo 2 vai vender 30, só que não vai lucrar. A gente pegou casos aqui que teve gente que a gente teve que fugir um pouco do O cara ICP. faturava 180 mil, não, de precificação, você tá falando? É o cara que entrou com 6 mil negativo. Ah, sim. É que ICP negativo. Então, o cara entrou faturando 6 mil negativo. Por quê? A gestão anterior ativou tudo que é cupom. E o cara Colocou não sabia. o anúncio. Aí, digamos, Entendi. o cupom, Entendi. você gasta, você compra, gasta o cupom. Isso. Aham. Agora já não, porque o cara ficou negativo. O cara colocou o valor do investimento lá do anúncio muito alto, o pessoal clicava, só que o cardápio não convertia. Aí, a parte do iFood estava fazendo, que era o quê? Levar o cliente dele até o cardápio, só que o cardápio não convertia. Aí ele ficou negativo. Aí, falando de concorrência, né? Os nossos concorrentes são as pessoas que vendem só a alavancagem.
Então, cara, vender alavancagem no marketplace é muito fácil, porque o iFood propriamente dá as alavancas, você faz uma jogada de SEO lá, posicionamento de cardápio, estrutura, engenharia. A gente fala até um termo difícil, né, para agregar valor. A gente vai fazer uma engenharia de cardápio na sua loja, tá? A pessoa já vai contratar um engenheiro. Algo assim. Então, essas pessoas vendem dessa maneira e o cara que está contratando, o cara quer uma solução para mudar de vida também. Então, acaba contratando e se frustrando por quê? Contratou um cara que só foca em alavancagem, só fala assim, ó, essa loja saiu de 2 mil para 30 mil reais, só que aí o financeiro... é um desafio que eu faço, cara. Você que é gestor de iFood aí também, tem lojas aí, me mostra o financeiro dessa loja que você alavancou. Aqui não, aqui a gente tem esse controle, a gente tem a planilha, a gente consegue mensurar o percentual de desconto. Então, pô, tinha loja que entrou com 60%, a gente trouxe, caiu para 20% de desconto, caiu para 30%. Tem loja que já chegou na gestão faturando uns 170 mil, que a gente derrubou a loja para 120 mil, só que ela recebeu mais no líquido. Então a gente entrega eficiência, de resultado. Boa. Que é o que poucas pessoas estão focando. E é o que diferencia a gente, cara. A gente se diferencia nesse sentido de entregar a alavancagem, mas olhar para o financeiro também. Boa. Galera, pra gente encerrar o nosso papo, que é um assunto que tá em alta, em relação a IA. Hoje, Boa. como é que vocês estão aplicando o IA aqui dentro da operação de vocês? Né? A nível de produto, a nível de otimização Legal. de time? Legal. Tem que saber usar IA. Foi por isso que a gente tem uma IA que se chama Pedro, é que ele não chegou ainda. A nossa IA Pedro, ele tem 17 anos, né? Mano, o moleque é rato em programação, cara. Boa. E a gente chega pra ele e fala assim, cara, eu preciso criar um sistema assim, assim, assado. O moleque vai lá e cria, né? Então, ele é filho de programador, ele chega aqui mais ou menos meio-dia, não, 1 hora ele chega, né? Ele Tá chega... saindo da escola agora? Hein? Tá saindo da escola, já vem... Eu falei pra ele assim, cara, pra que você tá estudando, mano? Pra que você tá estudando, cara? Sai da escola, pô, você vai ganhar muito mais dinheiro. Brincadeira, tá? A mãe dele vê isso, ela me mata. Mas bem que eu não estudei. Mas o Ítalo tem... É a prova. O Ítalo tem a jornada do herói perfeita aí pra vender mentoria pra dono de agência que, né? Que tá... Larguei o primeiro ano para trabalhar. Para trabalhar na agência. Sim. Só que aí depois eu finalizei os estudos no EJA mesmo, que a pessoa faz 2, 3 anos em um só. Um só, né? E... Qual que foi a pergunta? IA. A IA, como é que você vamos aplica lá. a IA aqui? A IA. A gente usa ao nosso favor no sentido de, um exemplo, a gente criou uma ferramenta de melhoria de imagem. Era algo que a gente usava, um exemplo, tem o Gemini hoje, o Gemini consegue ChatGPT, só que é moroso, porque você tem que fazer o prompt, tem que aguardar carregar. Falei pra ele, Ítalo, eu preciso de um sistema assim, assim, assado. Ele foi lá e criou o sistema. Aí não é só o Pedro que é IA, tá vendo aí? Nesse caso foi o Ítalo, então eu vou dar o crédito ao Ítalo que criou, porque eu preciso de sistema rápido. Então, exemplo, o Pedro, ele já cria soluções, a gente está pedindo uma homologação. Então, ele já está criando uma ferramenta que a gente vai conseguir acompanhar em real time o faturamento, se a loja do cliente está aberta e mandar um push para a gente, algo nesse sentido. Mas, cara, eu acho que a IA vem para fortalecer e agregar muito aí os serviços de quem está na frente de gestão de performance, com acompanhamento, relatório. E a gente usa aqui para otimizar e entregar o resultado O para o pessoal cliente. até comenta que a IA vai substituir o gestor de tráfego, né? Uhum. Só que acredito eu que não vai, porque tem muita parte criativa ainda, de criativo e tudo mais. Só que ela vai ser um facilitador para o gestor de tráfego. O gestor de tráfego que consegue, digamos, cuidar de 30 lojas ali sozinho, ele vai conseguir cuidar de 60. Porque ele vai ter um IA ali por trás analisando as métricas, ele pode colocar para IA toda semana, todo dia, analisar as métricas de todas as lojas. Então ele vai mexer naquelas métricas que está ruim, não está dando ROI, não tá dando resultado para o cliente. E até mesmo, digamos, quais os criativos que mais converteram nesse... O cara acabou de pegar uma BM. Essa BM, essa conta de anúncios já teve anúncios antes. Ele pode colocar um IA, ele não precisa ficar analisando cada criativo para ver o que converteu e o que não converteu. Sim. Ele coloca um IA e pede os criativos que mais converteram. Então já mostra tudo ali basicamente para ele. Então é reduzir como se fala mesmo? Reduzir trabalho, digamos assim. Você tem menos trabalho hoje em dia. Apanhar é uma facilitadora. Cara, facilitadora e a nova onda aí para quem Até souber mesmo se você, dominar. digamos,
eu tenho uma dor que eu uso o ClickUp, só que eu tenho muita coisa no ClickUp que eu gostaria que tivesse. Não tem? O que eu tô fazendo? Tô criando um próprio sistema. Tá criando o próprio ClickUp dele. Porque tem muita coisa no ClickUp que a gente usa, mas também tem coisa que não usa. Os agentes só do ClickUp. Nunca usei ainda. Então tem coisa que é necessário pra gente que não tem no ClickUp, infelizmente. Só que como o ClickUp é uma empresa americana, né, eles não dão muita atenção aqui, principalmente também por causa do real. Então, a gente está procurando formas, com a IA, agora é possível, né, de o que a gente pode fazer para melhorar nosso processo. Melhora os processos de vocês, diminui o custo que vocês Exato. gastam com Custo, ferramenta. tempo, E o Ítalo é o cara do Cloud Code. É o cara que... Eu até brinco pra ele. Falo assim, "Mano, que negócio é esse aí?" Ele, não Não, vou foi até esse aqui, engraçado que a gente tava eu e o Pedro falando sobre GitHub. Sim. Aí não, Pedro, passa o acesso do GitHub. Aí o João, GiftHub, vai comprar um presente? não. Eu sou tiozão, pô. Aí vem com esses negócios dos aí que gift embaralham aí a cabeça. Eu falo, mano, que parada é essa? Mas os dois se aventuram ali, né? O Pedro fica bastante tempo aí desenvolvendo essas soluções. Então, exemplo, a nossa prospecção de outbound, o que a gente fez? A gente fez uma ferramenta onde a gente consegue filtrar, um exemplo, eu quero que eu quero pesquisar donos de loja que sejam donos de hamburgueria, pizzaria 4,9 e com nota 4. comida japonesa com nota acima de 4,7, com acima de tantas avaliações. Aí essa ferramenta já me dá todos esses dados e me dá os dados do decisor também. Então eu já sei quem que é o decisor e o telefone. Então na hora de Boa. ligar e prospectar, para mim é muito mais fácil, entendeu? Entendi. Então, ele facilitou o nosso comercial. Aí, falando de operacional, ele está criando uma ferramenta que a gente consegue gerenciar os projetos em tempo real no iFood, 99 Kita também com API, né? Uhum, Só que isso depende de homologação, então é um pouco mais moroso. exatamente. E é isso. Boa. A gente usa a tecnologia a nosso favor. Transcrição Total, também cara. de reunião, a gente sabe o que está errando ali, tanto na parte comercial como operacional. É isso Aí a própria faz essa análise, né, do que deu certo, do que deu errado. Uma vez, bem no começo, aí ela fala assim, ó, o closer aí, ele é desconteiro. Né? O closer já dá o valor e já dá o desconto também. O cliente nem perde o desconto e o closer já tá, não, é 4 mil, mas eu consigo fazer por tanto, Né? Já bateu muito valor, já. Queimou Boa, a gordura. É isso. Galera, queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês e aí pra gente já ir finalizando aqui. Vamos lá, tem o da produtora.du, o meu pessoal que é João VC Marques. E o meu que é o Ítalo Freitas. Não tem conteúdo, mas eu prometo postar. Ó, falou que vai postar, então tá gravado aí, ó, a partir de hoje. Se ele não gravar, ele vai me pagar um almoço todo Esse dia. já é o primeiro, pô, é o corte. Aí, ó. Ah, já vai vai ser ter o um corte. corte daqui, né? Não, legal. Vai deixar a gente já lança uma collabzona lá. Exato. Cara, agradeço pela visita de vocês aí. Cardápio Web é um parceiro que a gente usa também como solução e entrega de resultado aí para os nossos clientes, né? Então, se a gente tem cases hoje de resultados são através das plataformas que a gente utiliza e tem como parceiros também, vocês são primordial para essa entrega de resultado. Boa. João, muito obrigado por receber a gente. Valeu. Aqui. Valeu, Ítalo. Valeu. Galera, vocês que assistiram até o final, peço que vocês deem um like aí, comentem o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda lá, que eu já passo aqui pros meninos da Duo, responder vocês também. Boa, isso aí. Espero que vocês tenham gostado do estilo de formato, é um estilo novo que a gente está fazendo. A gente vai visitar outras operações de parceiros da gente também. Vocês iniciaram o quadro, vai ser o primeiro vídeo. Que honra! Então já já tá lá Da no topo. hora. Vai sair o podcast com o João, que ele gravou, eles gravaram essa semana, então não sei se no momento que você está assistindo o vídeo pode ter saído já o podcast ou não, mas pode ter certeza, lá no CWCast vai sair um conteúdozinho do podcast que o Glauton gravou junto com o João. Convido vocês para seguir o nosso Instagram, que é @cw.club, que lá dentro é o nosso hub de parceiros. Então, para você que é uma agência de marketing ou um gestor de performance que trabalha com food ou que está querendo migrar para food, peço que você conheça o nosso programa de parcerias. Basta procurar, vai estar o link aqui na descrição para você se cadastrar. É totalmente gratuito, lá você vai ter acesso a players que estão no mercado já há bastante tempo, pessoas que estão faturando acima de milhões no nosso nicho de food. A gente dá acesso a eventos, a gente tem mentoria com players. Esses dias teve uma mentoria com o Giovanni Saraiva, então, cara, são players muito de grandes venda, que estão dentro da nossa comunidade e lá você consegue ter acesso a essas pessoas de forma gratuita. Então, a gente está aqui para fomentar o mercado, ajudar,
todo o mercado, tanto para o dono de restaurante, mas também para as agências. Então a gente está fazendo toda essa movimentação e espero que você tenha gostado do conteúdo e vamos embora, até a próxima. Muito Valeu. obrigado.